Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 18. Dizem que fortuna e infortúnio andam de mãos dadas. Desastres e bênçãos são duas faces da mesma moeda. O fracasso pode levar ao sucesso, e uma sorte inesperada pode levar ao azar. Às vezes as coisas dão certo, e às vezes não. É assim que a vida é. Talvez a delegação tivesse chamado a atenção do Mangoraf por estar sendo perseguida por chacais. Talvez, se não tivessem sido atacados, Biqui Sans e os cavalos estariam a salvo. Mas se eles conseguiriam atravessar o pântano cinzento com os cavalos a reboque era incerto. Além disso, graças à matilha de chacais, eles conseguiram distrair o Mangoraf, permitindo que os sobreviventes escapassem. Se não fosse pelo sacrifício de Biqui Sans e seus 4 cavalos, outra pessoa poderia ter virado comida de Mangoraf ou de chacal. O frio cortante do pântano cinzento era implacável, e a infinidade de sanguessugas era um verdadeiro incômodo. Mesmo assim, depois de todas as dificuldades enfrentadas nas planícies do vento veloz, aquilo era perfeitamente tolerável em comparação. A delegação atravessou o pântano cinzento em 3 dias e finalmente chegou a um mar de árvores no sopé da cordilheira Kurogane. Segundo Itsukushima, os homens lagarto viviam anteriormente nessas florestas ao longo do rio Hiroto. Provavelmente foi a pressão da expedição do sul que os forçou a migrar para o sul. E se eles presumissem que essas florestas agora pertenciam ao território da expedição do sul, a delegação precisaria ser ainda mais cautelosa. Sendo assim, o grupo redobrou seus esforços para procurar inimigos, demonstrando uma cautela quase excessiva ao se mover pela floresta. Mesmo que não o tivessem feito, não poderiam ter se precipitado. A floresta era composta por árvores incrivelmente altas, com raízes retorcidas e entrelaçadas que pareciam tentar invadir a superfície, criando uma intensa batalha pela sobrevivência entre as plantas. A maneira como os troncos das árvores e as raízes que se espalhavam pelo solo criavam sulcos e vales por toda parte, quase sem deixar terreno plano à vista, dificultava a caminhada. Este não é um lugar para humanos. Neil, o escoteiro, continuava murmurando para si mesmo. Aliás, com a morte de Biqui Sans, Neil assumiu as responsabilidades do homem como delegado-chefe interino. Isso o tornou o líder deles, pelo menos no papel, mas ninguém o tratava de forma diferente de antes. Hanta começou a chamá-lo de vice-líder por despeito, e todos os outros seguiram o exemplo. Neil não gostava disso, mas eles não ligavam. De modo geral, ninguém dava atenção às reclamações do vice-líder Neil. Ainda assim, no período entre a entrada na floresta pela manhã e o anoitecer, calcularam ter percorrido apenas 10 quilômetros. Do jeito que as coisas estavam, o ritmo seria ainda mais lento do que no pântano cinzento. Eles montaram acampamento para passar a noite, mas não conseguiram acender uma fogueira, então basicamente ficaram todos juntos no mesmo lugar. Quase nenhum luar ou estrela penetrava a copa das árvores da floresta. Era impossível enxergar qualquer coisa, então eles tiveram que ficar agrupados o suficiente para conseguirem se sentir na escuridão. Ops, desculpe, disse o delegado Neil rindo. Miau? Essa era a voz de Yumi. Hanta ficou furioso. Ei, seu desgraçado. Você acabou de tocar na Yumi, não foi? Não foi intencional. Eu me desculpei, não pedi? Não enxergo melhor do que você. Não confio em uma palavra que sai da sua boca. Você me odeia mesmo, né? O que eu te fiz? Precisa que eu repita a lista inteira? Perguntou Setora. Não, por favor, não faça isso. Era fácil imaginar Neil abaixando a cabeça. Se Setora desse uma bronca em Haruhiro por todas as coisas erradas que o ladrão tinha feito, ele também nunca se recuperaria disso. Mas sabe, disse Kuzaku se espreguiçando. As noites aqui não são tão frias quanto no pântano cinzento, e o ar tem a umidade perfeita. É bem agradável. Me dá até um pouco de sono. Como você consegue ser tão tranquilo? Retrucou Hanta. Haruhiro forçou um sorriso. Se você acha que consegue dormir, vá em frente. Nós te acordamos se precisarmos, mas você é muito bom em se levantar sozinho. Certo. Boa noite, então. Disse Kuzaku bocejando. Ele já estava deitado. Talvez até já estivesse dormindo. Isso certamente é um talento, de certo modo. Setora murmurou para si mesma. Haruhiro sentia o mesmo. Ele estava pensando em como não conseguia dormir como Kuzaku, enquanto também se sentia muito consciente de como o braço direito de Mary tocava o seu esquerdo enquanto ela se sentava ao seu lado. Quero segurar a mão dela, pensou ele. Naquela escuridão, ninguém conseguiria ver. Talvez fosse um pensamento estranho, mas não importava o que ele e Mary fizessem, contanto que não fizessem barulho, ninguém notaria. Isso não significava que eles podiam fazer o que quisessem, ou quase nada. Ele não tinha coragem, digamos assim. Mas segurar as mãos? Isso era permitido. Talvez pensar tanto nisso tornasse um tarado, mas embora o braço de Mary se movesse um pouco às vezes, ela não se afastava dele. Talvez fosse esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Você sabe, esse tipo de coisa. Talvez Mary estivesse pensando que também gostaria de segurar a mão de Haruhiro? Quem sabia, na verdade? Ele não tinha como descobrir. Não podia simplesmente perguntar a ela. Tipo, posso segurar sua mão? De jeito nenhum. Nem pensar. Ei, Yumi, disse Hanta pigarreando. Você, quer dormir comigo? Muito cedo, disse Tsukushima, e ouviu-se um som como se ele tivesse atingido Hanta. Ai, que droga, velho. Você acabou de me dar uma pancada na nuca como se pudesse ver. Não consigo ver exatamente onde fica, mas tenho uma ideia aproximada. Não nos subestime, cavaleiro temido. Oh, então a Yumi também seria capaz de perceber? Mais ou menos, confirmou Yumi. Uau, seu lado está aqui, certo? Ele não me toque aí. É um lugar sensível. Você tem cócegas nas laterais, né? Coti, coti, co. Pare. Pare com isso. E espere, o que é isso de tão fofinho? Coti, coti, voti, co, coti, voti, co. Eca, pare com isso. Você está tentando me matar?
Não tenho certeza se eles algum dia estarão prontos. Itsukushima murmurou para si mesmo. Nem me fale, pensou Haruhiro, sentindo-se secretamente triunfante. Enquanto Hanta e Yumi estavam brincando, ele conseguiu segurar a mão de Mary. Seus braços e dedos estavam firmemente entrelaçados. Nossa, cara, dar as mãos assim dá a sensação de que somos um só, de que não são só as nossas mãos, não são só os nossos corpos que estão conectados, mas as nossas almas. Não estou imaginando coisas, né? Não? Talvez eu seja? Mary apoiou a bochecha no ombro esquerdo de Haruhiro justamente quando ele começava a ter esperança de que ela faria isso. O topo da cabeça dela roçou na lateral do rosto dele. Ele podia sentir o cabelo dela, sentir o cheiro dela. Isso talvez fosse óbvio, mas os membros da delegação não tinham conseguido tomar banho durante todo esse tempo. Embora não fosse incomum se molharem na chuva ou nos pântanos e brejos, era surpreendentemente difícil se lavarem de fato. Talvez conseguissem enxugar o rosto de vez em quando no máximo. Honestamente, havia momentos em que ele pensava, nossa, como estou fedendo. Com bastante frequência, aliás. Ele já estava acostumado, mas, para ser sincero, todos estavam meio imundos. No entanto, por alguma estranha razão, além do odor corporal combinado dos dois, havia um aroma doce e suave que ele não considerava tão desagradável. Aquele cheiro variava de pessoa para pessoa, consideravelmente. E isso podia ser imaginação do Haruhiro, mas ele sentia que havia uma diferença entre o cheiro dos rapazes e o das garotas também. Basicamente, Mary tinha um cheiro muito bom para ele. Isso foi incrivelmente perigoso. Os desejos de Haruhiro não eram muito fortes, a ponto de ele questionar se era normal um jovem como ele se sentir assim. Mas eles não eram inexistentes. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0, mas multiplicar até mesmo um número pequeno pode resultar em um número grande. Pode-se dizer que o perfume de Mary foi um fator multiplicador demasiado grande. Além disso, agora ele também estava sentindo a mão dela, o que adicionou mais um fator multiplicador. Haruhiro jamais imaginara sentir um desejo tão intenso. Não estava acostumado e tinha dificuldade em expressá-lo em palavras, mas basicamente sentia desejo por Mary. Além disso, embora isso possa ter sido um mal-entendido da parte de Haruhiro, ele suspeitava que Mary pudesse estar sentindo o mesmo. Era óbvio que mesmo que ela fosse, eles não poderiam, consumar o ato ali. Obviamente. Aquilo foi doloroso, mas de certa forma, também facilitou as coisas para Haruhiro. Mesmo que seu desejo causasse certas alterações corporais e lhe provocasse todo tipo de pensamentos impróprios, ele conseguia se controlar. Afinal, não tinha escolha. Mas e se fosse uma situação em que ele não precisasse se conter? O que aconteceria então? Se eles estivessem numa situação em que pudessem fazer aquilo se quisessem, ele teria outra opção a não ser seguir em frente? Haruhiro tinha sérias dúvidas se conseguiria. Tipo, ele não era o tipo certo. Talvez não fosse uma questão de tipo, porém. Mesmo assim, ele não achava que se encaixava nisso. De qualquer forma, por mais que quisesse, não conseguia, e isso era reconfortante. Segurou a mão de Mary com força, sentiu seu calor, sua maciez, inalou seu perfume e ficou todo excitado. Esse era o objetivo. Nada mais. Ele nunca conseguiria ir além, mesmo que Mary encostasse a cabeça nele. Mesmo que, como resultado, seus lábios roçassem a testa dela. Mesmo que ele pudesse ouvir claramente cada respiração dela. Mesmo que uma emoção que só poderia ser descrita como vou me ausentar por um instante, disse Tsukushima, e Haruhiro percebeu que ele estava se levantando. Parecia que Poshi, o cão-lobo que estava sentado ou deitado ao lado dele, também havia se levantado. Não acho que haja muito perigo, mas fique alerta. E não se descontrole demais. O que isso significa? Não exagere. Haruhiro queria perguntar, mas provavelmente só causaria problemas. Certo, respondeu Haruhiro simplesmente. Tsukushima dissera que não conseguia ver. Também dissera que conseguia ter uma ideia geral das coisas, então talvez ele conseguisse enxergar um pouco, afinal. Haruhiro e Mary se afastaram, embora não estivesse claro quem se moveu primeiro. Não que eles não estivessem mais em contato próximo. Eles ainda estavam de mãos dadas. Não haviam sinalizado um ao outro o que queriam fazer especificamente, e ainda assim parecia tão certo. Que bom, pensou Haruhiro do fundo do coração. Mas não era hora para pensar nisso. Ele não estava alerta o suficiente. Isso não é bom. Não é nada bom. Não podemos fazer isso, podemos? Haruhiro murmurou para si mesmo. Não consegue fazer o quê? Perguntou Mary. Ah, não. Não é que não possamos, é só que não devemos. Haruhiro sabia que não estava fazendo sentido algum. Sim, disse Mary, rindo um pouco. Precisamos manter o foco. Com isso, ela apertou a mão de Haruhiro com força. Obviamente, Haruhiro retribuiu o gesto. Sim, Kuzaku estava roncando. O que Hanta e Yumi estariam fazendo? Nenhum dos dois dizia nada. Era o que ele podia perceber, mas nada mais. Setora também estava em silêncio. Teria sido o delegado Neil quem suspirara? A noite prosseguiu. Dormiram em turnos, e até o momento em que uma luz fraca começou a brilhar através da copa das árvores, parecia que a escuridão nunca iria dissipar. Tsukushima e Poshi voltaram ao amanhecer. Parece que a situação mudou consideravelmente desde que saí da Cordilheira Kurogane. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Yumi enquanto fazia o que pareciam ser exercícios. Ela estava cheia de energia. Bem, sim, disse Tsukushima, dando de ombros antes de olhar para os outros membros da delegação. Certo. Haruhiro, Hanta. Vocês dois venham comigo. Kozaku inclinou a cabeça para o lado. Então não vamos partir ainda? Eu também irei, disse Neil. E Tsukushima não recusou. Talvez seja melhor assim. Vou deixar o Poshi aqui. Yumi, você fica responsável até voltarmos. Meu entendeu. Yumi piscou e Tsukushima retribuiu a piscadela.
A pescadela dele foi meio desajeitada, fazendo metade do seu rosto se contrair, mas mesmo assim fez Yumi sorrir. Haruhiro, Hanta e o delegado Neil seguiram Itsukushima pela mata fechada. Ele era rápido. Ei, não tão rápido. Neil murmurou, mas Itsukushima não diminuiu a velocidade nem um pouco. Foi você quem quis vir. Que diabos tem aqui fora? Você saberá quando vir. Explique-me primeiro, por favor. Receio não ser muito de falar. Exceto com sua adorável aprendiz, não é? Se você mencionar Yumi de novo, eu te abandono. Você não consegue nem entender uma piada? Neil se calou depois disso. Haruhiro e Hanta não desperdiçaram fôlego, concentrando-se em acompanhar Itsukushima. O caçador se movia 2 vezes mais rápido que no dia anterior. Não os estava levando ao limite, mas também não podiam relaxar. Eles acabaram caminhando por 2 horas? Itsukushima estava certa. Eles souberam disso quando viram. A floresta se abriu à frente deles. Por um instante, pareceu o fim do mar de árvores, mas a área não havia sido desmatada. Havia ali uma árvore gigantesca com raízes grossas e densas que se espalhavam por toda parte. Provavelmente, o fato de ocupar uma área tão vasta permitiu que ela crescesse até aquele tamanho. Contudo, sua altura não era tão impressionante quanto a grossura do tronco ou o alcance dos galhos. Era mais larga do que grande. Mas não era apenas uma árvore absurdamente enorme parada ali, sozinha como um rei nu. Sério, murmurou Hanta. Itsukushima não entrou na área coberta pelas raízes da grande árvore. O grupo permaneceu escondido nas sombras da floresta ao redor. Parecia sensato se manter oculto. O tronco e os galhos haviam sido usados para fornecer uma estrutura e pilares de sustentação para telhados e pisos. Havia escadas de corda e madeira aqui e ali, assim como escadas de mão, e eles podiam ver figuras sombrias subindo e descendo. Essas figuras não eram humanas, porém, mas orcs e mortos-vivos. Havia também torres de vigia e cercas espalhadas pela área coberta pelas raízes da grande árvore. Perto dessas torres, os orcs e mortos-vivos estavam sentados em círculos preguiçosamente, brandindo armas para treinamento ou diversão, e simplesmente fazendo o que bem entendiam. Calma aí, Neil se abaixou e levou as mãos à cabeça. São todos inimigos? Só podem ser, né? Nossos inimigos estão construindo algo num lugar como este? É praticamente uma fortaleza. Há quanto tempo eles estão aqui? Eu também não sabia. Só descobri ontem à noite, explicou Itsukushima com indiferença. Eles estão construindo em volta da árvore, então talvez não tenha exigido tanto esforço quanto você imagina. Não falta material para trabalhar por aqui. Hanta moveu a máscara para a testa, observando atentamente a grande fortaleza de árvore. O olhar em seus olhos era terrivelmente sério. Talvez grave fosse a palavra certa para descrevê-lo. Praia? Hanta respondeu com um sim baixo, sem nunca desviar os olhos da grande fortaleza na árvore. O que houve? Perguntou Haruhiro novamente. Hanta ergueu a mão esquerda como quem diz, aguenta firme. Itsukushima olhou para o céu. Haruhiro também. É um pássaro. Havia um pássaro preto, descendo com as asas abertas. Era grande. Sua envergadura ultrapassava facilmente os 2 metros. Seria uma águia? Uma grande águia negra. Esqueça, disse Hanta. A grande águia negra alçou voo subitamente, mergulhando nos galhos da árvore maciça. Jumbo está aqui. Hanta suspirou e ajustou a máscara. Forgo é parceiro do Jumbo, o que significa que esta fortaleza é uma base Forgan. Embora pudesse, pelo menos em parte, sentir que não tinha outra escolha, Hanta já havia traído Haruhiro e o resto do grupo para se juntar a Forgan. Não parecia haver motivo para que ele não pudesse ficar com eles permanentemente. Mas Hanta não fez isso. Ele escapou de Forgan e foi perseguido por isso. Haruhiro não sabia todos os detalhes. Também não planejava investigar, mas pressentia que Hanta havia passado por momentos difíceis. Parecia ter sentimentos fortes por Forgan. Sentimentos que não conseguia expressar completamente. Vamos dar uma volta em torno disso, disse Tsukushima e começou a caminhar. Os outros seguiram o caçador, observando a grande fortaleza na árvore. São 1000, disse Neil. O homem era especialista em reconhecimento. Não, mais do que isso. 2, talvez 3000? É muita gente, disse o homem mascarado, gemendo. Forgan tinha apenas 200 ou 300 pessoas. Era um bando de caras que pensavam da mesma forma, reunidos em torno de Jumbo, como uma espécie de família improvisada. Você sabe bastante sobre eles, não é? Disse Neil lançando um olhar duvidoso para o homem mascarado, mas sem realmente tentar interrogá-lo mais a fundo. Jumbo, hein? Itsukushima ficou com um olhar distante. Após um instante, Hanta perguntou, você o conhece? Faz muito tempo, mas eu estava acampando nas montanhas durante uma viagem quando ele apareceu de repente perto da minha fogueira. O orc só tinha bebida alcoólica, algo que por acaso eu não tinha na época. Bebemos juntos naquela noite e depois seguimos caminhos diferentes. Não o vi desde então não sei se ele se lembraria disso. Tenho certeza que sim. Estamos falando do Jumbo. Ele não me pareceu o tipo de pessoa que se interessaria por guerra. Parece que eles têm reféns, então ele não tem escolha. Mas quando precisam fazer alguma coisa, esses caras dão tudo de si. Eles também podem ser tolerantes e generosos. Talvez o grupo tenha ficado tão grande porque continuou acolhendo os desajustados. De repente, Hanta parou e apontou para algum lugar. Haruhiro olhou semicerrado naquela direção. Isso é enorme, disse Tsukushima, com um tom de admiração. A torre era, de fato, maior que as demais. Estariam armazenando suprimentos lá dentro? Era uma construção rudimentar, mas parecia um armazém alto. No entanto, claramente não era o prédio a que Tsukushima se referia. Havia um orc sentado em frente ao prédio. Orcs, em geral, eram maiores que humanos. Mesmo assim, este era absolutamente inacreditável. Ele era tão grande que podia distorcer a percepção de distância. Suas roupas também não eram como as dos outros orcs. Ele vestia uma roupa que lembrava um kimono feito de tecido azul escuro com padrões prateados.
É Go-Dagaja, disse Hanta. Haruhiro reconheceu o nome. Ele se lembrou de que Forgan tinha um orc que era como uma versão gigante do Jumbo. Go-Dagaja. Em carne e osso. Naquele instante, um cão ou um lobo uivou à distância. Não apenas um. Eram vários uivando. Itsukushima franziu a testa e murmurou: "Há lobos negros." Os caçadores rezavam para o deus branco Elite, um enorme deus lobo. O irmão mais velho de Elite era o deus negro Rigel, que devorou sua mãe Carmia logo após seu nascimento. Isso causou uma ruptura entre Elite e Rigel, e seus parentes, os lobos brancos e negros, passaram a se odiar e a lutar violentamente. Os lobos brancos formavam matilhas compostas por um casal e seus filhotes, e caçavam principalmente ursos, panteras e veados. Os lobos negros, por outro lado, podiam formar matilhas com mais de 100 animais e cercavam e perseguiam suas presas em grandes grupos. Eles caçavam ativamente humanos, orcs e animais domésticos. Diferentemente dos lobos brancos e dos lobos comuns da floresta, como os lobos cinzentos, os lobos negros eram cruéis e ferozes por natureza. Haruhiro sabia de todos esses detalhes porque Yumi já havia falado bastante sobre isso antes. Os lobos de onça, hein? Disse Hanta. Forgan tem um mestre de feras Goblin. Ele é bom. Normalmente não dá para domar lobos negros, né? Itsukushima balançou a cabeça levemente. Lobos não são cães. Eles se parecem, e são próximos o suficiente para terem filhotes, mas são animais diferentes. Lobos nunca se acostumam com pessoas. É por isso que nós, caçadores, os cruzamos com cães de caça para criar lobos-cães. Eu não saberia dizer se aquele Goblin realmente tinha lobos negros obedecendo a ele, ou algo diferente, mas se eram lobos, ele não os domesticou. Ele deve tê-los feito reconhecê-lo como líder da matilha. Ei, saiu alguma coisa, disse Neil gesticulando com o queixo em direção ao prédio que parecia um armazém. O que será que aconteceu com eles? Go-Dagaja se virou para olhar a porta do prédio que parecia um armazém. Figuras com casacos verdes saíram em fila. Eram talvez umas 10. Não umas 10. Eram exatamente 10. Haruhiro pressentiu que algo estava errado. O que seria? Ele pensou a respeito, mas não conseguiu chegar a uma resposta de imediato. Aquilo que eles estão carregando são, disse Tsukushima com um tom de suspeita na voz. Os homens de casaco verde carregavam nos ombros objetos compridos, semelhantes a varas. Não pareciam ser espadas, lanças ou algo do tipo. 9 dos 10 casacos verdes tinham capuz. Apenas um não tinha. O que estava no final do grupo havia tirado o capuz. Estava longe, então era difícil distinguir o rosto da pessoa. Mas uma coisa que se podia ver era sua pele cor de creme. Gumals, disse Haruhiro, e então imediatamente a ideia lhe ocorreu. Gumals. Eles eram descendentes de orcs com outras raças. Os habitantes da terra de Jesse eram Gumals. Jesse deu a vários deles casacos verdes, chamando-os de patrulheiros, e os designou para caçar e proteger o assentamento. Seriam esses os mesmos Rangers? Por ora, tudo que Haruhiro conseguiu dizer foi talvez. Uma das guardas florestais, uma Gumus fêmea chamada Yane, tinha a confiança especial de Jesse. Ele tinha a impressão de que a Gumus sem capuz lembrava vagamente ela. Era muito cedo para afirmar com certeza, então, por enquanto, era apenas um palpite. Você não os conhece, não é? Perguntou Hanta em voz baixa. Não tenho certeza. Respondeu Haruhiro, dando a única resposta que podia. Hanta estalou a língua. Será que a resposta vaga o tinha deixado irritado? Não parecia ser isso. Mais pessoas saíram do prédio. Desta vez eram 2. Um era humano e não tinha o braço direito. Um homem de um braço só. E embora fosse impossível dizer a esta distância, provavelmente também só tinha um olho. Hanta tocou na máscara. Provavelmente pretendia ajustá-la para cima ou para baixo, mas logo retirou a mão. Velho Takazaji. Takazaji. O homem também tinha um objeto comprido, semelhante a um bastão, na mão esquerda e o carregava sobre o ombro, assim como a outra pessoa que estava com ele. Aquela pessoa não era humana, mas também não era um orc. Provavelmente também não era um morto-vivo. Sua pele era amarelada, cor de terra, e seu rosto era áspero como uma rocha. Era baixo, com as costas incrivelmente curvadas, mas com um tronco impressionantemente musculoso. Na verdade, tudo dos ombros ao peito e aos braços era estranhamente bem desenvolvido. Parecia estar vestido com roupas do mesmo tipo que Go-Dagaja. Takazaji girou o objeto comprido em frente a Go-Dagaja. Era evidente que estavam conversando sobre algo, mas, claro, nada era audível àquela distância. Haruhiro finalmente percebeu. Aqueles objetos eram o que lhe parecerá tão errado. Aquelas coisas compridas parecidas com varas. Não eram espadas nem lanças. Eram armas de longo alcance. Por que não lhe ocorreu imediatamente? Haruhiro já tinha visto antes também. São armas de fogo. Armas. O homem mascarado olhou para Haruhiro, depois para Takazaji. Em seguida, olhou para Haruhiro novamente. Como eles têm armas? Perguntou-se Tsukushima, acariciando o rosto escondido sob sua espessa barba. O caçador fora quem levará a notícia da nova arma dos anões ao exército da fronteira. Sendo um caçador, ele também tinha uma visão aguçada. Devia ter percebido que eram armas há algum tempo. Por armas, você quer dizer aquela arma nova de que você estava falando, certo? Neil engoliu em seco. O que elas estão fazendo em mãos inimigas? Os anões não as entregariam de graça. Isso significa que foram roubadas? Seja lá o que estiver acontecendo, é uma má notícia. HK. De repente, Hanta moveu a cabeça, que estava para fora, para trás de uma cobertura e encostou as costas em uma árvore. Haruhiro verificou e viu Takazaji olhando na direção deles. Eles não tinham sido vistos, tinham? O grupo se escondeu nas árvores, prendendo a respiração. Já nos encontraram? Perguntou Haruhiro, mas Hanta balançou a cabeça negativamente. Não sei. Os sentidos do velho são absurdamente bons. Acho que estamos seguros, mas...
Vamos voltar, disse Tsukushima sem hesitar. Ninguém se opôs. O grupo levou cerca de 2 horas para se reunir aos seus companheiros. Ninguém os perseguiu, então parecia que não tinham sido vistos. Assim que voltaram, contaram aos outros o que tinham visto e ouvido. Yumi e Mary se lembraram da terra de Jesse e concordaram que os Gumals de casaco verde provavelmente eram os guardas florestais. Ainda assim, eles não esperavam que Forgan tivesse armas. Não estava claro quantas o inimigo possuía, mas Haruhiro tinha visto mais de 10 com seus próprios olhos. Quanta ameaça isso representava? Não seria possível que alguns dos anões tivessem mudado de lado, trazendo essas armas como um presente? Sugeriu Setora, nunca hesitando em dizer coisas difíceis de ouvir. E Tsukushima não descartou a ideia de imediato. Os anões não são um bloco monolítico. O Reino Sangue de Ferro já estava dividido entre uma facção liderada pelo ministro da esquerda e outra liderada pelo capitão da Guarda Real. Segundo Tsukushima, o ministro de esquerda vinha de uma boa família e era um progressista a favor da reconciliação, que havia pressionado pela disseminação de armas em toda a sociedade. Em contraste, o capitão da guarda, que tinha uma constituição física muito pouco típica de um anão, era um militarista e um conservador que inicialmente rejeitara as armas de fogo. As armas de fogo eram poderosas, mas por serem armas de longo alcance, usá-las era considerado covardia. Elas entravam em conflito com os valores anões de coragem, bravura e determinação. Os anões tinham esse conceito de masculinidade. Para eles, ser masculino, independentemente do sexo, era mais importante que a própria vida. Os homens não temiam a morte. Bebiam como homens, lutavam como homens e morriam como homens. Um anão tinha que ser viril. Viver e morrer como um homem, esse era o modo de ser homem entre os anões. Armas de fogo eram coisa de covarde. Mesmo hoje, muitos anões acreditavam nisso. Contudo, se você simplesmente apontasse uma arma e atirasse, a bala atravessaria até mesmo uma armadura de aço, tornando-as simplesmente insuperáveis. Uma luta entre 100 homens armados e 100 desarmados seria, francamente, um massacre. Os anões entendiam isso e, portanto, apesar de lamentarem a falta de virilidade das armas de fogo, passaram a usá-las. No entanto, enquanto havia uma nova geração de anões que aceitava que as armas de fogo eram o futuro, também havia anões conservadores que odiavam as armas de fogo do fundo de seus corações por considerá-las pouco viris. O problema é que não é só o ministro da facção de esquerda que está usando armas agora. De repente, o capitão da Guarda Real também começou a se juntar a eles, explicou Tsukushima, desenhando um diagrama simples no chão. O Reino Sangue de Ferro ficava na Cordilheira Kurogane. Na realidade, era composto por centenas, talvez até milhares, de túneis de mineração verticais e horizontais. Esses túneis podiam ser divididos em grandes áreas: oficinas e residências, produção e armazenamento de alimentos e bebidas alcoólicas, o Palácio do Rei de Ferro e, finalmente, as áreas de mineração e refino. Existiam entradas para o Reino Sangue de Ferro em 2 locais. Bem, na verdade havia uma terceira, mas Tsukushima não a conhecia. Um dos 2 locais que ele conhecia era basicamente uma entrada secundária. Dizia-se que o herói anão Walter havia travado uma grande batalha ali, defendendo-se das forças dos outros reis. Esse portão, chamado Portão de Walter em sua homenagem, ficava a oeste da Cordilheira Kurogane. Estava camuflado com rochas, elementos naturais e engenhosidade anã, tornando difícil encontrá-lo sem saber de sua existência. O outro local era a entrada principal, chamada de Grande Portão do Punho de Ferro, e qualquer um podia encontrá-la viajando pelo rio Hiroto. Obviamente, a expedição do sul tentou atacar o Grande Portão do Punho de Ferro, mas o Reino Sangue de Ferro estava preparado para eles. Tsukushima usou um pequeno galho para desenhar um mapa rudimentar da Cordilheira Kurogane e do rio Hiroto, indicando em seguida a localização do portão principal. Depois fez 5 marcações ao redor dele: forte machado, forte espada grande, forte alabarda, forte martelo de guerra e forte canhão. Ouvi dizer que o forte canhão foi construído do zero, mas as fundações dos outros 4 já existiam há muito, muito tempo. Os anões reforçaram suas defesas nessas bases de linha de frente e não deixaram a expedição do sul chegar perto delas. Dos 5 fortes, 2 eram ocupados pelas unidades do ministro da esquerda, enquanto os outros 3 eram controlados por unidades recém-organizadas pelo capitão da Guarda Real. Todas essas unidades eram compostas principalmente por artilheiros anões. Não sei os detalhes, mas ouvi dizer que as unidades da facção do capitão da guarda não são tão bem treinadas quanto as do ministro da esquerda. Quero dizer, eles usam armas de fogo porque não têm escolha. No fundo, eles querem lutar como homens. O capitão da guarda insiste que isso vale para a maioria dos anões. Então, o que fazemos agora? Perguntou Neil. Não é você quem deveria decidir isso? Você é o vice-diretor, disse Hunter em tom de deboche, o que lhe rendeu um sorriso irônico e um encolher de ombros de Neil. Legal. Nesse caso, você avança para o meio das forças inimigas e ataca sem piedade. Enquanto você os distrai, nós caminhamos até o grande portão do Punho de Ferro e entramos no Reino Sangue de Ferro. A boa ideia, disse Kuzaku rindo. Hunter deu um soco na cabeça dele. Não, não é. Ai, você bate nas pessoas com muita facilidade. Será que você acha mesmo que pode agir assim? Você vai fazer a Yumi-san te odiar. O quê? Como é que a Yumi entra nisso? Bem, quer dizer, é óbvio, né? Kuzaku lançou um olhar para Yumi. Ela inflou uma bochecha e inclinou a cabeça para o lado. Bem, Yumi não gosta de pessoas que agridem os outros facilmente. Eu não vou mais bater neles, ok? Disse Hunter, mudando repentinamente para outra pessoa. Ok,
Talvez não tanto. Mas escuta, a culpa também foi do Kuzaku, tá bom? Não aceite um plano que me sacrifica, nem que seja brincadeira. Seu idiota de merda. O engraçado é que eu não estava brincando. Se você não estava, isso torna tudo ainda pior. Não, eu imaginei que você se sairia bem, Hanta-kun. Tipo, você provavelmente conseguiria. Quer dizer, estamos falando de você, não é? É, acho que sim. Não é como se eu não pudesse fazer isso, tá bom? Eu conseguiria se tentasse. Obviamente, né? Quem você pensa que eu sou? Eu sou o grande Hanta-sama. Se eu os deixar em paz, eles vão continuar brigando assim para sempre. Eles se dão surpreendentemente bem, não é? Apesar de todas as discussões, Haruhiro pensou antes de intervir. Estou curioso para saber o que está acontecendo com os fortes. Deveríamos nos aproximar um pouco mais do grande portão do Punho de Ferro? Perguntou Itsukushima. Isso praticamente definiu o que fariam a seguir. A delegação seguiu naquela direção com extrema cautela. Eles investigariam os movimentos inimigos e a situação dos 5 fortes por conta própria. A expedição do sul foi extremamente ativa. Havia acampamentos grandes e pequenos, espalhados por toda parte, embora não fossem da mesma magnitude da grande fortaleza na árvore de Forgan. Soldados chegavam e partiam, e havia muita movimentação. Dito isso, o inimigo não estava simplesmente espalhado por toda parte. Eles se moviam em grupos visíveis, o que facilitava o monitoramento de sua presença. Embora não fosse possível obter uma visão completa da situação, o inimigo provavelmente contava com dezenas de milhares de soldados. Eles haviam estabelecido inúmeras bases na floresta atrás deles e enviavam constantemente soldados para a linha de frente perto do grande portão do Punho de Ferro, retirando-os em seguida para serem substituídos repetidamente. A delegação levou 2 dias para chegar perto do grande portão do Punho de Ferro. Nesse tempo, uma base inimiga em particular chamou sua atenção. Um grande número de indivíduos daquela raça, com as costas incrivelmente curvadas e os torsos desproporcionalmente desenvolvidos, estava estacionado ali. Eles também podiam ver Rangers Gumov carregando armas nos ombros. Seria aquela a base de linha de frente de Forgan? Havia cercas e um grande número de sentinelas em patrulha. A segurança ali era bastante reforçada em comparação com as outras posições inimigas. Não seria fácil se aproximar. Estava escurecendo, então Haruhiro decidiu se infiltrar na base sozinho. Talvez fosse impossível se os lobos negros com seus narizes sensíveis estivessem por perto, mas ele conseguiu chegar ao interior sem alertar os sentinelas. Takazaji, o de um braço e um olho só, estava lá. Assim como os Rangers Gumov, liderados por aquele que se parecia com Yanni. Havia também o homem da raça corcunda com a parte superior do corpo desproporcionalmente desenvolvida, que vestia roupas como as de Jumbo e Godo Agaja. Takazaji o chamava de Vabo. Vabo estava com os outros de sua raça, nos da cintura para cima, cavando buracos. Havia orcs e mortos-vivos ajudando no trabalho também. Não parecia que estivessem cavando sepulturas ou buracos para jogar lixo. Estariam cavando poços? Não, os buracos eram largos demais para isso. Estavam reforçando as laterais com madeira, no entanto. Túneis, hein? Estariam fazendo passagens subterrâneas? Seja o que fosse, estavam construindo algo. Era um grande projeto de construção. Haruhiro também avistou algumas armas. Não eram apenas Vabo ou os guardas Gumov que as possuíam. Embora Takazaji não estivesse carregando uma, provavelmente eram difíceis de usar com apenas um braço. Havia mais de 10 orcs e mortos-vivos com armas presas à alça sobre os ombros. Podiam ser dezenas, talvez menos de 100, mas ainda assim, Forgan parecia estar em posse de dezenas de armas. Haruhiro voltou para seus companheiros. Quando ele falou sobre a construção em andamento, Itsukushima pareceu entender algo. Ah, entendi. Túneis de Gnolls, né? Existia uma raça diminuta nas montanhas Tenryū, ao sul de Alterna, conhecida como Gnomos. Os gnomos eram mineiros natos, tão talentosos quanto os anões. Alguns diziam que eram ainda mais habilidosos com as mãos, capazes de inventar e fabricar todo tipo de engenhoca mecânica. O problema era que eram extremamente xenófobos. Não negociavam nem faziam comércio com outras raças, a menos que isso lhes trouxesse um grande benefício. Há muito tempo, quando o reino de Arabakia escapou para o sul das montanhas Tenryū, os gnomos cavaram um túnel gigantesco chamado a Horta do Dragão da Terra. Dizia-se que o preço pago por ele equivalia a mais da metade do tesouro real. Os gnolls eram aparentemente parentes próximos daqueles gnomos. Contudo, ao contrário dos gnomos criativos e inventivos, sempre dedicados ao seu ofício, os gnolls eram principalmente ladrões. Não produziam nada para si próprios, roubando tudo dos outros. Esses gnolls parasitas foram eventualmente expulsos graças à engenhosidade da sociedade gnomíca que os hospedava. Depois disso, os gnolls escolheram novos hospedeiros para parasitar na Cordilheira Kurogane, os anões. Os gnolls cavaram túneis por toda a cordilheira, infiltrando-se no Reino Sangue de Ferro para roubar de tudo, desde roupas e armas até comida, álcool e, às vezes, até bebês anões. Após o fim da guerra contra o Rei Sem Vida e a Aliança dos Reis, os maiores inimigos dos anões eram esses parasitas obstinados que corroíam o Reino Sangue de Ferro. Para o bem ou para o mal, os anões não tinham falta de inimigos para combater. Segundo uma estimativa, a área total dos túneis escavados pelos gnolls excedia em muito a de todos os túneis de minas que compunham o Reino Sangue de Ferro. Além disso, os túneis dos gnolls não se limitavam à Cordilheira Kurogane, mas se estendiam até a bacia do rio Hiroto. Quando os gnolls cavam buracos no Reino Sangue de Ferro, os anões tentam fechá-los, é claro. Mas onde há um buraco de gnoll, é preciso presumir que haja uma dúzia. É difícil bloquear todos eles.
Então o inimigo está atacando o Reino Sangue de Ferro através desses túneis Gnolls, afirmou Setora categoricamente. Kuzaku parecia perplexo com todas as novas informações que lhe eram apresentadas. Isso não é meio louco? Quer dizer, eu sei que você é sempre assim, mas estou impressionado com a sua calma, Setora-san. Que sentido faria perdermos a cabeça? Certo, justo, mas acho que não se trata de ter ou não um propósito. É mais uma questão de como você se sente. E será que esses sentimentos têm algum propósito? Quando já estou encurralada, você continua insistindo, né? Não vai conseguir nada me perseguindo desse jeito. Talvez você me faça chorar, mas só isso. Entendo. Não adianta fazer isso. Chega disso então. Mas ouvir você dizer isso me faz sentir um pouco sozinho. Mas espere aí, disse Hanta, fungando bastante, algo que Haruhiro havia notado que ele costumava fazer quando estava prestes a dizer algo decente. Essa não parece ser o tipo de estratégia que você conseguiria bolar a menos que tivesse alguém familiarizado com a situação lá dentro, certo? Verdade, disse Tsukushima, fazendo uma pausa para refletir sobre o assunto. O delegado Neil soltou uma risada curta. Então, afinal, existe um traidor. Eles não tinham resposta para isso. No dia seguinte, ao amanhecer, a delegação começou a trabalhar, finalmente posicionando-se de forma a verificar a situação nos 5 fortes. Haruhiro, Tsukushima e Neil se separaram para fazer um reconhecimento, e constataram que 2 dos 5 fortes haviam sido ocupados pela Expedição do Sul. Nem todos os soldados da Expedição do Sul que guardavam esses 2 fortes estavam armados, mas cerca de 1 em cada 10 possuía armas de fogo. Parece que devemos entrar pelo portão Walter, decidiu Tsukushima. Se tentarmos ir pelo grande portão Punho de Ferro, teremos que passar pelo forte Martelo de Guerra e pelo forte Canhão, que caíram em poder do inimigo. Não queremos ser vistos por eles. Parece-me ótimo, concordou Neil. Como era o delegado principal, pelo menos interinamente, decidiu dirigir-se ao portão Walter. Foram necessários mais 2 dias para chegar ao portão Walter. Ao longo do caminho, a delegação avistou unidades inimigas bem organizadas marchando pela floresta. Metade eram orcs, metade mortos-vivos, e havia talvez 1000 deles no total. A maioria dos orcs tinha descolorido os pelos do corpo e empunhava espadas de uma mão com lâminas serrilhadas. A julgar por sua aparência peculiar, provavelmente eram os orcs que estavam acampados no Monte Grief. Eles estavam tentando se juntar à força principal da Expedição do Sul que sitiava o Reino Sangue de Ferro. O portão Walter ficava a meio caminho da encosta oeste da Cordilheira Kurogane. O caminho até o portão passava por um cânion, subia um vale e se escondia entre as fendas em pedaços de rocha quebrados. Tsukushima e Yumi encontraram pegadas de algo que não era quadrúpede e as registraram, mas um ladrão como Haruhiro não teria notado. Sem alguém para guiá-lo até ali, ele nem sequer teria conseguido chegar a este lugar por acidente. A entrada do portão Walter era indistinguível de uma caverna natural. No entanto, Haruhiro e Neil conseguiram identificar os vários postos de vigia na área ao redor da entrada. Havia pequenas cabanas de pedra em todas as direções, com os rostos barbudos de anões espiando para fora delas, alguns com armas em punho. Um anão saiu de uma das cabanas carregando uma arma. A espada longa que pendia diagonalmente em suas costas era mais impressionante pela grossura do que pelo comprimento. Ele tinha um rosto que parecia ter sido distorcido pela raiva e pelo ódio, uma expressão maligna, a máscara de um vilão. Era um anão de aparência bastante assustadora. A mão de Hanta se moveu involuntariamente em direção ao cabo de sua katana. Haruhiro engoliu em seco também. Ele conseguia entender como o temido cavaleiro se sentia. Uau, que medo! Murmurou Kuzaku, uma escolha um tanto questionável. Haruhiro deu-lhe uma cotovelada de leve. Ops, desculpe. Sério mesmo. Setora olhou friamente para Kuzaku. Eu quero. Quando Tsukushima o chamou, o anão de aparência sinistra ergueu o punho direito. Tsukushima, que bom que você voltou, respondeu ele com uma voz tão sombria quanto seu semblante. Parece que você está em apuros. Com certeza. Após essa breve resposta, o anão, que aparentemente se chamava Vilish, começou a caminhar em direção à entrada cavernosa do portão Walter. Ele queria que o seguissem? Tsukushima deu um tapinha na cabeça de Pochii. Espere aqui, garoto. Pochii olhou para Tsukushima, piscando como quem diz, entendi. Ele se esfregou um pouco em Yumi e em seguida disparou ladeira abaixo. Até mais, Pochii. Yumi gritou atrás dele, fazendo Pochii parar e dar um latido curto em resposta. Ele não se virou depois disso. O grupo seguiu Vilish. Cerca de 50 metros dentro da caverna de calcário, havia um portão de ferro com vários anões posicionados à sua frente. Vilish fez um gesto para que os guardas deixassem o grupo passar, e foi preciso o esforço conjunto de todos aqueles anões corpulentos para abrir o portão. Ele tinha mais de meio metro de espessura. Além do portão de ferro, tudo mudou completamente. Havia um piso plano de lajotas de pedra. As paredes e o teto também haviam sido cuidadosamente esculpidos e reforçados com ferro. Havia até iluminação, lanternas embutidas na parede que pareciam depender de algo além do fogo para iluminar. Como funcionavam? Haruhiro se perguntou, mas não se sentiu à vontade para perguntar. Seu guia Vilish não disse uma palavra, então o grupo seguiu em silêncio. Ei, soluço, droga, atim. Incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, Hanta soltou um espirro estranho. Vilish não reagiu. Ei, ei, disse Yumi, pulando de um lado para o outro enquanto caminhava ao lado de Vilish. Hanta tentou impedi-la com um ei, mas já era tarde demais. Você e o mestre são amigos, Vilup? Quem é aquele? Ah, então seu nome não era Vilup, né? É Vilish Yumi. Mesmo com Tsukushima gentilmente fornecendo o nome correto, as coisas não deram certo. Miau. Ah, é verdade. É o Willy.
Desculpe por isso. A Yumi sempre se confunde. Eu não sou exatamente amigo de Itsukushima. Sou mais amigo de um amigo. Ah, é mesmo? Bom, amigo de amigo é amigo, sabe? A Yumi acha que vocês também deveriam ser amigas. Não entendi, mas tudo bem, então somos amigos. Ah, é mesmo? Bom, já que você é aprendiz do mestre da Yumi, e o mestre é como o pai da Yumi, isso faz de você o tio da Yumi, né, Willy? Do jeito que você preferir. Certo. Agora você é o tio da Yumi. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Toca aqui, declarou Yumi estendendo o punho. Vilish bateu levemente o punho no dela. Uau, Mary murmurou. Haruhiro sabia como ela se sentia. Ele estava pensando exatamente a mesma coisa. Eu sei, né? A Yumi tem umas habilidades de comunicação incrivelmente boas, disse Kuzaku, mas a escolha de palavras dele foi bem estranha por si só. O túnel fazia curvas em alguns trechos, atravessando portas de ferro e subindo e descendo escadas enquanto se estendia por um longo caminho. De repente, Itsukushima perguntou a Vilish. Você já esteve nos covis do Zetran? Não, respondeu Vilish imediatamente, cuspindo a palavra com desgosto. Nem pense em dizer esse nome. Eles são imundos. Então existem mesmo covis de Etrangs? Quando Itsukushima insistiu no assunto, Vilish soltou um resmungo poderoso. Provavelmente significava algo como: você está sendo irritante, deixa isso pra lá. Yumi se inclinou para perto de Tsukushima e sussurrou: o que são Eferuns, mestre? Eu mesmo só sei um pouco. Os anões não gostam de falar sobre isso, disse Tsukushima, evitando dar mais explicações. E é Etran, não Eferungin. Não? Bem, então o que são Etrangs? Mais tarde, disse Tsukushima com um sorriso tímido antes de encerrar a conversa. A quarta porta de ferro os levou a um local que parecia ser um armazém. Estava repleto de armaduras e capacetes vermelhos com detalhes prateados, escudos e armas como alabardas, machados, lanças e espadas. Algumas delas estavam expostas em vitrines de vidro. Havia até máquinas com muitas peças complexas. As lâmpadas penduradas no teto, que lançavam uma luz tênue pelo cômodo, pareciam ter um design bastante intrincado. O portão Walter dá acesso à residência particular da iminente casa de Bratsod, explicou Itsukushima no lugar do taciturno Vilish. O atual ministro da esquerda, Asheld, pertence à casa de Bratsod. Ouvi dizer que a casa existe há 5 ou 6 séculos, desde antes da fundação do Reino Sangue de Ferro. Vilish bufou novamente, o que fez com que Tsukushima desse de ombros e sorrisse. Parecia que o anão não gostava muito da casa de Bratsod. Vilish bateu na porta que dava para fora do armazém e um anão vestindo armadura vermelha e um capacete abriu a porta. A residência da casa de Bratsod era espaçosa, e havia mais anões de armadura vermelha espalhados pelo local. Todos eles tinham barbas vermelhas, embora Haruhiro tenha demorado um pouco para perceber. Parecia que eles as tinham tingido. Ao saírem da residência particular, deram de cara com uma rua repleta de oficinas de ferreiros. Era ensurdecedor e extremamente quente. Anões com martelos nas mãos, martelando sem parar, gritando uns com os outros. O cheiro de suor queimando no ferro quente se misturava com o aroma do álcool que os ferreiros às vezes bebiam. Impregnava o lugar com um fedor indescritível. Vilish parou em frente a uma oficina. Um anão de cabelos longos e alaranjados, com a barba comprida caindo sobre o ombro enquanto martelava, chamou a atenção de Haruhiro. Os anões eram, em geral, mais baixos que os humanos, mas este não era uma massa muscular maravilhosa, incrível de se ver. Goteld, Itsukushima o chamou, e o anão musculoso parou de martelar. Ele voltou seus olhos, que eram verdes, surpreendentemente para o caçador. Itsukushima? O anão, cujo nome provavelmente era Goteld, pousou seu martelo delicadamente no chão antes de se aproximar. Como era de se esperar, ele nem era tão alto quanto Yumi. Mesmo assim, deu a Haruhiro a impressão de ser um cara grande. Ele provavelmente é teimoso, pensou Haruhiro. Determinado, mas paciente. Ele tem isso em comum com Itsukushima. Goteld agarrou o braço de Itsukushima com uma mão que parecia tão dura quanto metal e sorriu. Que bom que você voltou, disse ele antes de olhar para Yumi. Seus olhos tinham um carinho paternal. E esta deve ser sua querida aprendiz. Você conseguiu encontrá-la, hein? Fico feliz por você. Sim, disse Tsukushima com um sorriso constrangido. A força que retomou Alterna foi o exército da fronteira, composto principalmente por reforços do continente. Voltei trazendo uma carta do comandante deles. Você entrou pelo portão Walter? Sim. Atravessar o grande portão do punho de ferro parecia impossível. Então você verá o rei. Esse é o plano. Eu vou com você. Espere um momento. Goteld voltou para sua oficina. Ele estava vestindo roupas de trabalho, então talvez quisesse se trocar. Esta oficina, disse Hanta, olhando em volta. Será que ele fabrica armas aqui? Isso mesmo, disse Tsukushima, assentindo com a cabeça. Meu amigo Goteld é o melhor armeiro do Reino Sangue de Ferro. O conceito de arma de fogo já existia há algum tempo, mas não há dúvida de que foi ele quem as tornou práticas. Graças a isso, o chamam de pai das armas de fogo. Quando Goteld voltou impecavelmente vestido, Vilish partiu, provavelmente achando que seu trabalho estava feito. A delegação então seguiu para o Palácio de Ferro com Goteld. No caminho, Itsukushima perguntou a Goteld sobre os Etrangs que ele havia mencionado antes. Vilish não quis me ouvir, mas você poderia me falar sobre os Etrangs? Após um instante, Goteld franziu a testa e perguntou: por que você quer saber? Era um assunto tão delicado assim? Há algo que me preocupa, disse Tsukushima com uma expressão sombria. Havia um grupo que eu não reconheci entre os inimigos. Você não está sugerindo que eles eram Etrangs, está? Não sei. Tudo que sei é que o Reino Sangue de Ferro tem pessoas que, segundo os rumores, descendem de orcs, e vocês as usam para trabalhos pesados, como cavar minas e extrair minério. Que diabos?
Hanta ficou vermelho de raiva. Eu sei que humanos, elfos, anões e orcs podem ter filhos juntos. A maioria dos orcs chama esses filhos de Gumals, e nem os tratam como se fossem da sua própria espécie. Você está me dizendo que os anões fazem a mesma coisa? Ei, Itsukushima estava prestes a avisar Hanta para falar mais baixo. Contudo, o Goteld disse, está tudo bem, virando-se para Hanta e acenando-lhe com a cabeça em sinal de concordância. Você entendeu certo. Há muito tempo mantemos os Etrangs trancados em suas tocas no distrito de mineração e refino, onde os tratamos como escravos. Os Etrangs não são vistos como anões. Damos a eles o mínimo necessário, não os deixando viver de verdade, mas também não os matando, não, nós os exploramos até a morte. Não os tratamos apenas como escravos. Eles são escravos. Se você for aos recantos mais perigosos dos túneis da mina, tudo o que encontrará são Etrangs ou seus cadáveres. Isso é algo que todo anão que não seja criança sabe. Mas não falamos sobre os Etrangs, porque todos nós sabemos. Eles são a vergonha da raça anã. Eles envergonham vocês? Hanta rangeu os dentes ruidosamente encarando Goteld. Vocês deveriam ter vergonha de si mesmos. Se sabem que o que estão fazendo é errado, então libertem-nos e deixem-nos viver vidas normais. Tenham um pouco de decência. Hanta-kun, você está se exaltando demais com isso, disse Kuzaku hesitante. Hanta não perdeu tempo e se virou para ele. Cala a boca, seu idiota. Estou ficando irritado porque essa merda me deixa puto. Qual o problema nisso? Etrangs? Haruhiro murmurou pensando no homem que vira Vabo. Eles têm pele marrom amarelada e a parte superior do corpo desproporcionalmente grande? Os olhos de Goteld se arregalaram. Após uma breve pausa, ele disse, disseram-me que alguns Etrangs tentam escapar. Executamos todos os que capturamos. Há algum que tenha conseguido fugir? Não saberia dizer. Honestamente, nunca quis descobrir. Mas... não seria surpreendente se houvesse, disse Setora em seu tom desinteressado de sempre. Acho que podemos ver mais ou menos o que está acontecendo agora. Os Etrangs foram oprimidos pelos anões, forçados a realizar trabalhos pesados. Alguns escaparam e agora estão colaborando com a Expedição do Sul. Talvez os Etrangs tenham usado os túneis Gnoll em sua fuga. Se for esse o caso, eles também podem usá-los para entrar no Reino Sangue de Ferro. E... quem semeia vento colhe tempestade, disse Hanta com evidente desdém. Então, suspirando, balançou a cabeça. Se não estivéssemos aqui, eu diria simplesmente que os anões estão recebendo o que merecem, e ponto final. Vamos nos apressar, disse Tsukushima, empurrando Goteld pelas costas para incentivá-lo a seguir em frente. Logo o grupo chegou a uma estrada principal de 10 metros de largura com uma inclinação descendente e um teto de 10 metros de altura. Havia barracas de ambos os lados e anões cuidando de seus afazeres. Havia também algumas mulheres humanas bastante pequenas por perto, ou assim Haruhiro pensou, mas descobriu-se que elas não eram humanas. Quando Goteld explicou que eram todas mulheres anãs, Kuzaku ficou chocado. Todas as mulheres anãs são menininhas? Isso também surpreendeu Haruhiro, mas ele gostava de pensar que tinha melhores maneiras do que Kuzaku. Elas não podem ser todas menininhas, isso seria loucura. E você está sendo meio grosseiro. Ah, acho que sim, né? Uig. Mesmo assim, é bem chocante. Quer dizer, olha só como elas são diferentes dos homens. Você achava que as mulheres anãs também tinham barba? Perguntou Hanta em tom de deboche. Bem, eu considerei essa possibilidade. A imagem que eu tinha dos anões era a de que eles eram peludos, barbudos e bebiam muito. Goteld esboçou um sorriso forçado. Se você limitar a análise apenas a homens anões, não estará muito longe da verdade. A enorme porta negra que se erguia sobre eles no final da estrada era a entrada para o Palácio de Ferro. Era chamada de Grande Portão do Rei de Ferro. Havia um grupo de anões de barba negra em uma espécie de ameia acima do portão. Não eram apenas suas barbas que eram negras. Suas armaduras e escudos também estavam manchados de preto. Todos os anões de barba negra carregavam alabardas. A guarda real, explicou Itsukushima. São anões tradicionalistas. Como podem ver, a elite que guarda o Palácio de Ferro não porta armas. Não são fãs de Goteld e além disso detestam forasteiros. Não espero que nos façam nada abertamente, mas fiquem alertas. Goteld pediu para entrar e os anões de barba negra abriram silenciosamente o grande portão do Rei de Ferro. Não houve um aceno de cabeça, nem mesmo um gesto de reconhecimento, mas Goteld não pareceu se importar. Provavelmente era tratado assim o tempo todo. Não era à toa que o chamavam de Palácio de Ferro. Havia placas de aço cobrindo os pisos, paredes e tetos, todas polidas até obter um acabamento espelhado. É bem brilhante, né? Disse Yumi, olhando para o chão. Se fosse uma saia, as pessoas poderiam ver a calcinha da Yumi. Boa observação. Mary rapidamente levou a mão à bainha do vestido, à sua frente. Kuzaku tentou olhar diretamente por baixo de Mary, mas Haruhiro lhe deu um tapa na nuca. Não faça isso. Ai, desculpe, não consegui me controlar. Não é como se você perdesse alguma coisa por ele vê-los, disse Setora, impassível. Então você não se importa se eu der uma olhada? Perguntou Kuzaku, arrancando um leve sorriso de Setora. Se você quiser olhar, olhe. Não me custa nada. Simplesmente acho desagradável. O delegado Neil, que estava observando os pés de Setora, virou discretamente a cabeça para frente. Quem sabia o que ela faria com ele mais tarde se a contrariasse? Ela provavelmente estava dizendo que qualquer um que quisesse descobrir era bem-vindo. Após caminharem um pouco pelos corredores de aço, um grupo de anões de barba negra se aproximou deles na direção oposta. O anão líder era tão alto que nem parecia um anão. Talvez não fosse tão alto quanto Kuzaku, mas provavelmente era mais alto que Haruhiro. Goteld, que estava na frente, parou. Ora, se não é Sir Hoven, capitão da guarda real. O anão alto a quem ele se referira como Hoven não abriu a boca até estar bem em frente a Goteld. Mestre armeiro, o que o traz aqui ao Palácio de Ferro? Itsukushima voltou de alterna. Goteld não teve escolha a não ser olhar para Hoven.
A diferença de altura tornava isso inevitável, mas se houvesse um pouco mais de distância entre eles, ele não precisaria levantar tanto o rosto. Basicamente, Robin o estava forçando a olhar para cima. Que idiota! Vim solicitar uma audiência. Poderia nos receber? Você me pediria para guiá-lo? Acho que acabei de fazer isso, sim. Você traz esse bando de humanos que eu nunca vi antes e espera ser levado à presença da realeza. Um bando de humanos, ele disse e murmurou Hanta, estalando a língua em sinal de desagrado. Haruhiro deu uma leve cotovelada no delegado Neil. Você deveria se apresentar. Neil franziu a testa, mas relutantemente deu um passo à frente. Eu sou quer dizer, eu sou Neil, um enviado. É essa a palavra? Sim, um enviado por Sua Excelência Jin Mogis, comandante do Exército da Fronteira. O Exército da Fronteira, você disse? O capitão da Guarda Real lançou um olhar fulminante para Neil, fazendo-o recuar meio passo. Foi isso que eu disse, né? Você quer dizer que é um enviado do Marquês Garland V. Doi? Quem é Jin Mogis? Não, o Marquês morreu, quer dizer, faleceu, e nossos reforços do continente do Reino de Arabaquia retomaram a Alterna. O general Jin Mogis liderava esses reforços e agora se tornou o novo comandante do Exército da Fronteira. Neil estufou o peito como quem diz. Ah, é mesmo. Viram só? Eu falei direitinho. Talvez ele só estivesse tentando se engrandecer para não ceder à pressão que sentia de Robin. E o senhor trouxe esse enviado deles até aqui, Sir Itsukushima. Robin olhou para Itsukushima e riu. Tenho certeza de que não foi fácil. Mas quem pode dizer se esse representante dos reforços, ou do Exército da Fronteira, ou seja lá como se autodenominam, nos será de alguma utilidade? Itsukushima olhou para o teto com uma expressão de exaustão no rosto. Provavelmente já havia sido importunado por aquele capitão da Guarda Real muitas vezes antes e pensou, não de novo. Hanta olhava para Haruhiro murmurando algo. Devemos matá-lo? Era essa a aparência. Você é um idiota. Haruhiro respondeu sem emitir som. Entendo, disse Goteld, dando de ombros. Não gostaria de incomodar nosso comandante da Guarda Real. Vou pedir ao ministro da esquerda que nos receba lá dentro. A raiva brilhou nos olhos de Robin. Ele parecia bastante emocionado. Nós, da Guarda Real, somos os encarregados de proteger o Palácio de Ferro e o Rei de Ferro. Você ousaria me desrespeitar, a mim, seu capitão? O anão podia ser bem assustador quando ficava com raiva. Ele não apenas estendeu a mão para a espada longa nas costas, como estava segurando o cabo com força, dando a impressão de que se a desembainhasse, a coisa toda não terminaria em meras ameaças. Talvez fosse uma atuação, mas ele também podia estar falando sério. Qual das duas opções era? Honestamente, Haruhiro não conseguia decidir. Em algum momento, Neil se escondeu atrás de Haruhiro e dos outros. Que se dane você, cara. Haruhiro queria gritar com ele, mas não tinha tempo para xingar o delegado inútil. Eu realmente gostaria de terminar isso pacificamente. Mas como eu faço isso? Dá para parar com isso? O tom de Mary era tão frio que poderia congelar os tímpanos. Seus inimigos estão às portas. É hora de brigas internas. Já chega. Ele havia esquecido. Mary não era apenas gentil, bonita, séria e a mais atenciosa de todas as suas companheiras. Ela também era terrivelmente assustadora quando ficava brava. E não tinha medo de dizer o que pensava quando queria. A barba negra de Robin tremia. Estaria ele pensando no que gostaria de fazer com aquela humana atrevida? Parecia tão surpreso que não sabia como reagir. Miau. Yumi pulou de repente. Agora você é um gato? Zombou Hanta. Vé? Yumi inclinou a cabeça para o lado, fazendo mais barulhos estranhos, e finalmente se aproximou de Robin e começou a bater em sua armadura. Estamos com pressa, entendeu? O inimigo tem soldados rasos com eles. Eles vão ficar dando voltas nos túneis, e aí talvez saiam no Reino Sangue Quente. Ela se enganou em muita coisa, disse Setora com um suspiro. Existem pessoas no Reino Sangue de Ferro chamadas Etrangs, não é? Parece que elas se voltaram contra você. Uma unidade de inimigos portando armas que roubaram de você pode estar planejando um ataque pelos túneis Gnoll. Essa é a informação que queremos repassar ao Rei de Ferro. Eu diria que isso deveria ser uma questão urgente para você. Trunks, você disse. Através dos túneis dos Gnolls. Robin rosnou como uma fera. Embora o anão fosse arrogante e propenso a ataques de fúria, ele também parecia ter considerável confiança em sua força. Ele também era rápido no raciocínio. Apesar de ter sido tão abertamente hostil antes, ele fez as pazes em um segundo e até sorriu levemente enquanto assentia. Essa parece ser, de fato, uma questão urgente. Senhor enviado, irei recebê-lo juntamente com sua comitiva para um encontro com o Rei de Ferro. Siga-me. Assim que assumiu a tarefa, o capitão de Barba Negra da Guarda Real agilizou os trâmites. Enviou seus subordinados para contatar as pessoas apropriadas e fez com que a delegação aguardasse em outra sala por cerca de 5 minutos. Robin então os conduziu pessoalmente pelos corredores de aço, onde embarcaram em um elevador imponente, majestoso a ponto de parecer pretensioso. Este elevador, que nos levará à sala de audiências, foi projetado pelo grande inventor Durege para o Rei do Ferro da época e é movido por um mecanismo conhecido como máquina a vapor, explicou Robin eloquentemente. Apesar de ninguém ter perguntado, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Era meio assustador. Nosso reino Sangue de Ferro teve muitas gerações sucessivas de reis sábios e corajosos, mas o atual Rei de Ferro é um grande governante, de um tipo raramente visto. Senhor enviado pode esperar que suas palavras sejam recebidas com gentileza. Contudo, como um vassalo, peço-lhe que não se deixe levar demais pela benevolência do meu senhor. Em circunstâncias normais, somente aqueles que juraram lealdade à figura real teriam permissão para entrar na sala de audiências. Dito isso, a maneira como ele falava sugeria que qualquer polidez era apenas superficial, e que ele não nutria nada além de desprezo por eles. O elevador finalmente parou. Ao saírem, depararam-se
com um amplo salão. Era apenas a antecâmara. Os anões de barba negra da Guarda Real protegiam um conjunto de portas de aço. Não eram grandes em comparação com o tamanho do salão e não ostentavam nenhum luxo, chegando até a parecer um pouco rudes e grosseiros. Robin acenou com a cabeça para os anões de barba negra e eles abriram caminho. As portas duplas de correr se separaram suavemente. A sala de audiências de aço era bastante comprida. O lado oposto era elevado por vários degraus, e havia uma cobertura ocultando parte da plataforma no topo. A sala de audiências não era ocupada apenas por anões de barba negra. Havia também um anão de barba ruiva com armadura vermelha, além de 2 elfos. Um deles parecia ser um homem de meia idade, mas era difícil determinar a idade real de um elfo. Quanto ao outro elfo, Aruiro nem sequer tinha certeza de seu gênero. Os traços do elfo eram tão perfeitamente simétricos que, embora ele pudesse reconhecer sua beleza, o elfo já não lhe parecia mais um ser vivo. Esse é o ancião élfico, o honrado Arumerial Fernotu, e o chefe da Casa das 7 Espadas de Mercurian, o honrado Eltalii Mercurian, explicou Itsukushima em voz baixa. O elfo de meia idade provavelmente era Mercurian, enquanto o elfo de gênero indefinido era o ancião. Senhor Barba Ruiva, disse Goteld, acenando com a cabeça para um anão de barba ruiva. Ele é Asheld, o ministro da esquerda, disse Tsukushima, lançando um olhar para Robin antes de acrescentar, o concorrente do capitão da Guarda Real. Robin aproximou-se da plataforma e ajoelhou-se. Goteld fez o mesmo. O ministro da esquerda, Asheld, e o elfo de meia-idade assumiram a mesma pose. O ancião élfico voltou-se para a plataforma, com o rosto ligeiramente inclinado para baixo. Os guardas de barba negra não se moveram um centímetro sequer. Nil pigarreou e se ajoelhou. Aruiro, Hanta e os demais assentiram e também se ajoelharam. Um silêncio absoluto, sem o menor ruído, tomou conta da sala. Itsukushima, que bom que você voltou, disse uma voz feminina vinda de além da cegueira. Alguém gemeu. Goteld, talvez? Robin e Asheld abaixaram ainda mais a cabeça. Kuzaku murmurou. Espere aí, é uma rainha? Que insolência! Disse Robin com a voz carregada de irritação. Você é estúpido? Perguntou Hanta, estalando a língua em sinal de desgosto. Ela pode muito bem ser a porta-voz da realeza ou algo assim. Assim respondeu Kuzaku rindo. Itsukushima suspirou. Não, é ela. Esse é o problema de vocês, humanos, disse Robin visivelmente irritado. Aruiro desejava que seus companheiros ficassem quietos, mas não por qualquer senso de reverência. Por mais grandiosa que fosse a Rainha de Ferro, ela não era a monarca deles. Já ouvia a ideia geral. Contudo, ao sentir o dono daquela voz se levantar do outro lado da persiana, Aruiro sentiu-se um pouco tenso por algum motivo. Olhou para cima com os olhos semicerrados, o rosto ainda voltado para o chão, e viu a persiana se abrir. Vossa Majestade. Robin estava visivelmente abalada. Isso provavelmente significava que a Rainha de Ferro não se mostrava com frequência. Talvez também não falasse com a própria voz muitas vezes. Hanta já havia mencionado a ideia de um porta-voz real. Havia um trono que parecia uma massa de ferro no alto da plataforma, e uma única mulher em pé diante dele. Atrás do trono, um pouco para o lado, estava outra garota de cabelos negros. Seria essa garota uma dama da corte que normalmente falava em nome do rei? Esse é um rei? O rei anão. O rei de ferro. Dizem que o nome de uma coisa representa a sua forma. Como assim? O ancião élfico tinha uma aparência sobrenatural, mas a rainha dos anões estava em uma dimensão completamente diferente. A expressão pele clara poderia ter sido inventada apenas para descrevê-la. Seus cabelos prateados e brilhantes eram uma obra de arte sublime, e seus olhos azuis eram joias únicas que ninguém mais poderia ter. Aruiro já tinha visto mulheres anãs do lado de fora do Palácio de Ferro. Ele também tinha visto a dama da corte atrás dela. A dama da corte, bem, ela era esbelta, e sua aparência a colocava muito acima das anãs comuns, mas a rainha era ainda mais extraordinária. Ela é diferente de todas as outras, pensou Aruiro. Certamente não existe outra mulher como ela em toda Gringar. Sua compleição, a estrutura do seu rosto, tudo é tão especial. Será que ela é mesmo uma rainha? Seria mais crível se me dissessem que ela é, na verdade, uma deusa. Ela não é uma deusa? Aruiro estava tomado pela emoção. Em outras palavras, ele pensava, nossa, que bom que pude ver isso. Era o tipo de coisa que se presencia uma vez na vida, se tanto. Muitos nem sequer teriam uma oportunidade dessas. Essa era a incrível rainha dos anões. Se por hipótese, aquela rainha dissesse, você aí, jure lealdade a mim e me dê seu coração, ele seria capaz de recusar? Aruiro não tinha certeza. Quanto a Hanta e Kuzaku, eles responderiam imediatamente com prazer, não é? Não quero apenas ouvir vocês diretamente, mas também ouvir suas opiniões. Acho que precisamos convocar um conselho. Imediatamente. Os olhos do Rei de Ferro se estreitaram ligeiramente. Foi tudo o que ela fez, mas foi o suficiente para transmitir que ela estava pensando profundamente sobre o futuro e também preocupada com o bem-estar dos membros da delegação, exaustos como estavam após a longa jornada. Goteld, Itsukushima e membros da delegação do Exército da Fronteira poderiam comparecer? Aruiro quase disse com prazer involuntariamente, mas conteve as palavras e curvou a cabeça. Por quê? Ele acabou soando como Kuzaku. Talvez ele devesse ter escolhido com prazer, afinal. Ao lado da sala de audiências havia uma sala onde o conselho se reunia. Estavam presentes o Rei de Ferro, o ministro da esquerda Asheld, o capitão da Guarda Real Robin Goteld, o ancião Arumerial Fernotu dos Elfos, Eltalii da Casa de Mercúrio e Itsukushima. A delegação era representada pelo deputado Nil juntamente com Aruiro e Setora. A sala de conferências era toda de ferro, do teto ao chão, com uma grande mesa retangular também de ferro, e as cadeiras eram igualmente de ferro. Bem, a mesa fazia sentido, mas as cadeiras? Sério?
Ou pelo menos era o que se pensava, mas, surpreendentemente, elas não eram tão desconfortáveis. O assento e o encosto eram feitos de finas barras de ferro entrelaçadas, permitindo que se moldassem ao corpo de quem se sentasse na cadeira. Era uma prova da engenhosidade técnica dos anões. Como se pode imaginar pelo fato de Haruhiro sentir necessidade de admirar uma cadeira de ferro para se distrair, a atmosfera na sala de conferências era opressiva. Era talvez de se esperar que o problema dos Etrangs pesasse muito sobre os anões do Reino Sangue de Ferro. O Rei de Ferro, em particular, parecia profundamente aflito com isso. Se os Etrangs estão ajudando nossos inimigos, tenho muito a lamentar. Contudo, por mais que eu me arrependa, a rainha silenciou-se. O que ele poderia dizer a ela? Bem, provavelmente seria indelicado da parte de Haruhiro dizer qualquer coisa, e ela era linda demais para que ele reunisse coragem para falar. Hanta queria participar desse conselho. Ele deveria ter deixado isso para ele. Mesmo assim, Haruhiro era o líder deles, ainda que não fosse lá essas coisas. Como líder, havia coisas que ele podia fazer e coisas que não podia. Aliás, mesmo deixando de lado toda essa coisa de liderança, havia muita coisa que Haruhiro não podia fazer. Haruhiro olhou para Setora, que estava sentada ao seu lado. Ele estava prestes a perguntar qual ela achava que deveria ser o próximo passo deles, mas ela se antecipou. Isso é uma perda de tempo, disse ela, sem se importar com o fato de seus comentários terem deixado o ambiente gélido. Haruhiro começou a suar frio. Seu verme, gritou o capitão da Guarda Real, Hoven, batendo com as mãos na mesa, furioso. Ela tem razão, concordou o Rei de Ferro. Se não fosse por sua intercessão, Hoven poderia ter atacado Setora. Há coisas que precisamos fazer antes que eu possa me entregar ao arrependimento. Suponho que a primeira coisa que devemos fazer é confirmar os fatos, disse o ministro da esquerda, Asheld, acariciando sua barba ruiva. Sabemos que o inimigo está cavando buracos, mas isso basta para afirmar com certeza que eles pretendem nos invadir pelos túneis dos Gnolls? Os Gnolls têm estado relativamente quietos ultimamente, mas também descobrimos vários novos buracos de Gnolls. Além disso, eles operam com o princípio de o que é meu, e o que é seu também é meu. Será que eles permitiriam que forasteiros usassem seus túneis sem contestação? E não há dúvidas de que aqueles que você viu com o inimigo eram realmente Etrangs? Não podemos afirmar com certeza absoluta, respondeu Itsukushima. Afinal, eu nunca os vi antes. Se eles estiverem lá fora, em algum lugar nos poços da mina, vocês poderiam nos deixar encontrá-los? Aí sim poderemos dizer. Seus covis não são lugar para receber visitas. Contudo, o ministro da esquerda franziu a testa. Parece sensato que o senhor faça a viagem, sim. Eu providenciarei tudo. Agora, gostaria de perguntar ao venerável ancião Arumerial. O senhor tem alguma informação que possa corroborar o que o grupo do senhor Itsukushima nos contou sobre os movimentos do inimigo? Não, disse o ancião élfico com uma voz cristalina, como a de um instrumento de sopro. Havia algo transcendente no tom e na expressão facial do elfo, que carregava um toque de tristeza, mas também um ar de distanciamento do mundo. Os elfos que enviamos para fora do seu país ainda não relataram nenhuma escavação de túneis em larga escala. Quanto aos Etrangs, eu tinha conhecimento deles, mas poucos elfos deveriam saber muito sobre eles. Obviamente, nossos batedores não fizeram nenhum relato de Etrangs, ou de pessoas que parecem ser Etrangs. Murmurou o ministro da esquerda, assentindo com a cabeça. Por agora, ordenei aos meus homens que procurem e verifiquem as tocas dos Gnolls. Se quisermos selar todas elas, os nossos defensores estão bastante ocupados neste momento, por isso teríamos de mobilizar mais pessoas. O problema são os Etrangs, interrompeu o capitão da Guarda Real, furioso. Se esses ingratos escaparam depois de tudo que fizemos por eles, e até mesmo de termos ajudado nossos inimigos, isso é uma rebelião, senhora. É perigoso deixá-los continuar vivendo dentro do reino. Não deveríamos executá-los a todos, sem exceção? Não tenho tanta certeza disso, capitão, disse o ministro ruivo da esquerda com uma carranca exagerada e um encolher de ombros. Talvez o senhor não saiba, mas a população de Etrangs cresceu a ponto de ser quase metade da nossa. Mesmo que o senhor se oferecesse para executá-los pessoalmente com essa espada enorme da qual tanto se orgulha, levaria mais de um dia. Além disso, se matarmos os Etrangs, o que acontecerá com a expansão dos poços de mina e as operações de mineração que são a essência do nosso reino? O senhor quer dizer que devemos deixar esses traidores viverem, ministro? Acalme-se, capitão. Não é como se todos os Etrangs tivessem escapado. Muitos deles ainda estão trabalhando arduamente nas minas para o Reino Sangue de Ferro e toda a raça Anã. Quando chegar a hora, todos eles poderão mostrar suas presas para nós. Não. Os Etrangs dentro do reino não representam uma ameaça para nós, pelo menos. Não permitimos que carreguem nada mais perigoso do que uma picareta. Picaretas servem para cavar em rocha dura. Eu poderia facilmente fazer um buraco no seu crânio com uma, ministro. Gostaria de uma demonstração, talvez? Os Etrangs não são tão fortes quanto você, capitão. O ministro da esquerda e o capitão da Guarda Real se desentenderam. Haruhiro tinha ouvido falar disso, mas não imaginava que a situação fosse tão grave a ponto de eles discutirem abertamente na frente do rei. O ministro da esquerda parecia tentar acalmar o capitão da Guarda Real e encerrar o assunto, mas isso só serviu para irritá-lo ainda mais. Honestamente, era um milagre o capitão estar se contendo para não lhe dar um soco. Talvez ele estivesse demonstrando algum autocontrole, afinal. Não desejo executar os Etrangs. Provavelmente foi graças ao Rei de Ferro. Uma palavra dela fez com que o capitão da guarda, de temperamento explosivo, e o ministro da esquerda, ardiloso, calassem-se imediatamente. Hoven, barba ruiva. Entendo que ambos me servem e servem ao reino com todo o coração. Sim, senhora. Você é muito gentil. O capitão da Guarda Real e o ministro da esquerda inclinaram a cabeça. O Rei de Ferro acenou com a cabeça e depois de um instante prosseguiu.
Vamos pensar no que fazer com os Etrans mais tarde. Por agora, precisamos nos preparar para o inimigo. Minha preocupação é se seríamos capazes de nos defender de uma invasão inimiga, supondo que conseguíssemos bloquear todos os túneis Gnoll que localizarmos até agora. Com licença. Setora ergueu a mão. O Rei de Ferro apontou silenciosamente para ela, concedendo-lhe permissão para falar. Estou correta em meu entendimento de que buracos de Gnoll se refere a lugares onde os túneis dos Gnolls penetraram o Reino Sangue de Ferro? O ministro de esquerda de barba ruiva assentiu com a cabeça. Você é. Nesse caso, simplesmente selar as tocas dos Gnolls não será suficiente. A menos que você torne os próprios túneis intransitáveis, eles simplesmente abrirão novas tocas. Suponho que seja isso que preocupa seu rei. Deverá tratá-la como Sua Majestade, gritou o capitão de barba negra da Guarda Real, furioso, mas Setora permaneceu imperturbável. Aruiro sentiu-se ao mesmo tempo impressionado e exasperado com ela. Como podia ser tão indiferente? Você diz isso, mas ela não é minha rainha. O Rei de Ferro é o soberano do Reino Sangue de Ferro, o governante dos anões. Vocês não têm modos, seus porcos humanos. Eu lhe perguntaria o mesmo. Não consigo imaginar que um homem que grita com os outros para intimidá-los sempre que lhe convém tenha o direito de falar sobre boas maneiras. O que foi isso? O capitão da Guarda Real fez menção de se levantar de seu assento. Setora riu friamente dele. Viu? Você fez isso de novo. Se quiser me derrubar, faça, mas eu gostaria de ver algum reconhecimento de que você não tem se comportado bem. Aruiro estava dividido entre pensar, sim, diga a ele, e isso faz mal para o meu coração, por favor, pare com isso. Recue, jovem, interveio o Rei de Ferro, parecendo nada satisfeito. Ver o mínimo desconforto em seu rosto fez algo se agitar no coração de Aruiro, como se ele precisasse fazer algo a respeito. Setora, não é? Minhas preocupações são exatamente as que você descreveu. E então, o que acham? Perguntou Setora, olhando para os outros participantes. Robin cruzou os braços e desviou o olhar. Já fomos lá matar Gnolls em várias ocasiões, mas isso foi há muito tempo. Entrei há alguns anos, quando os Gnolls estavam ficando fora de controle. O ministro da esquerda sorriu levemente. Não parecia que ele estivesse zombando do capitão da Guarda Real. Talvez fosse uma lembrança divertida para ele? Eu estava com os humanos renomados em nosso reino como os grandes heróis, junto com Gotheld. Que Zaragi, hein? A Rainha de Ferro tinha um olhar distante. Os cantos de seus lábios se curvaram para cima. Espere, a Kizaragi não é. Aruiro murmurou sem querer. A belíssima Rainha de Ferro lançou-lhe um olhar penetrante, deixando tão tenso que nem conseguiu ser grato pela honra de seu olhar. Você conhece Kizaragi? É, você poderia dizer isso. Nós fomos acolhidos por ele, de certa forma. Ele comanda a companhia pirata K&K, certo? No arquipélago Esmeralda. Pensando bem, acho que acabei me tornando um funcionário da K&K. Ouvi dizer que ele salvou Veli e, em seguida, tornou-se efetivamente o líder de uma organização que controla piratas. Foi uma loucura quando os olhos do Rei de Ferro brilharam. Espera, eu nunca soube que olhos podiam brilhar, pensou Aruiro. Deviam estar refletindo luz, mas era estranho o jeito como cintilavam. Sua pele clara corou levemente. Entendo. Seu nome era Aruiro, certo? Você é amigo do Kizaragi? Uma amiga dele. Não sei. Uma das minhas camaradas trabalhou com a K&K por um tempo, então talvez seja ela. Essa pessoa conhece Kizaragi? Para ser completamente honesta, não sei muito sobre o que aconteceu lá, então não posso falar por ela, mas acho que sim. Entendo. O Rei de Ferro colocou a mão sobre o peito dela e fechou os olhos. Até mesmo Aruiro, que sabia que era meio lerdo para essas coisas, podia ter certeza do que estava acontecendo ali. Ela está apaixonada, não é? Pelo Rei de Ferro. Por Kizaragi de K&K. E espere, os anões o conhecem como um grande herói? O que ele fez, afinal? A Rainha de Ferro abriu os olhos quando o ministro da esquerda, Asheld, pigarreou. Ela não demonstrou constrangimento, mas estava claramente desanimada. Aruiro não entendia muito bem as sutilezas do coração. Na verdade, mal as entendia. Mas sabia que a Rainha de Ferro era profundamente apaixonada por Kizaragi. Não sei o que te dizer. O nome dela é Yumi, e ela está no nosso grupo. Talvez ela possa te contar algumas histórias sobre Kizaragi? Vou falar com ela mais tarde. Enfim, pelo que entendi, não é realista desmoronar os túneis dos Gnolls e torná-los intransitáveis desse jeito, certo? Correto, disse o ministro da esquerda, assentindo com a cabeça. Seria melhor dizer logo de cara que é impossível. Se pudéssemos, já o teríamos feito há muito tempo. Afinal, lutamos contra os Gnolls aqui na Cordilheira Kurogane há mais de 2 séculos. Ei! Sussurrou o delegado Neil. Quando Aruiro olhou para ele, começou a articular palavras. Este país está numa situação muito ruim. Talvez devêssemos apenas entregar a carta e sair daqui. Embora Aruiro achasse o raciocínio dele um pouco questionável, vindo de Neil, ele não ficou particularmente surpreso naquele momento. O delegado tinha um bom faro para essas coisas. Se Neil fosse o único ali, a situação provavelmente era grave o suficiente para que ele tivesse razão em vazar às pressas. O chefe da Casa de Mercúrio sussurrava algo ao ouvido do ancião élfico. O ancião assentiu com a cabeça antes de se dirigir ao conselho. Por ora, ordenarei que nossos elfos redobrem a vigilância sobre o inimigo. Nossos espadachins, arqueiros e xamãs têm defendido o grande portão do Punho de Ferro, mas, se o senhor solicitar, eles podem ser transferidos imediatamente. O ministro da esquerda, Asheld, balançou a cabeça e bufou. Agora que chegamos a este ponto, a perda do Forte Varamer e do Forte Gun, e consequentemente a apreensão de nossas armas de fogo, dói ainda mais. Está dizendo isso por despeito aos homens sob meu comando? O capitão da Guarda Real, Roven, rangeu os dentes. Provavelmente eram seus homens que estavam defendendo os 2 fortes que foram tomados. O ministro da esquerda arqueou as sobrancelhas e abriu os braços.
Capitão, eu não disse nada disso. Poderia muito bem ter sido Forte X ou Forte Albert, defendidos pelos meus próprios Barbas Ruivas que foram atacados. Também foi uma falha dos outros 3 fortes o fato de os reforços não terem chegado a tempo ao Forte Varamer e ao Forte Gun. Embora seja importante deixarmos claro a quem cabe a responsabilidade por tais falhas. Não concorda que é um pouco inútil ficarmos discutindo sobre cada detalhe neste momento? Para começar, ministro, o senhor é um conselheiro político, e sua decisão de se envolver em assuntos militares, incluindo o posicionamento de tropas, está causando confusão. Os Barbas Ruivas não deveriam ser apenas suas forças pessoais? Ah, muito bem. Então confiarei o comando dos Barbas Ruivas a você. Não me envolverei na guerra além de defender sua majestade com meu próprio corpo. Isso lhe satisfaz? Você só diz isso porque sabe que os Barbas Ruivas não vão morrer às minhas ordens. Estou farto das suas artimanhas, sua raposa velha. E eu estou farto de aguentar todos os seus chiliques, capitão. Isso não estaria acontecendo se o senhor não fosse tão desnecessariamente ambicioso, ministro. Eu apoio sua majestade de ferro e não tenho outra ambição senão servir ao reino sangue de ferro. Dizem que um canalha vê maldade em todo lugar quando pensa que todos os homens são tão inescrupulosos quanto ele. Ah, mas é demais te chamar de canalha. Bem, eu estava apenas compartilhando um pouco de sabedoria popular. Permita-me me desculpar. Vejo que você se sai melhor com as palavras do que com as mãos, como sempre. Acredito que você seja tão falante quanto eu. Como não posso me dar ao luxo de enferrujar minha espada longa decepando esse seu rosto barbudo, não me resta outra escolha. Sabe, nós dois temos barba. Nossos convidados mal conseguem nos distinguir, a não ser pela cor e comprimento dos nossos pelos faciais. Ah, é mesmo? Veja um anão aqui cujo rosto parece visivelmente mais ardiloso do que o dos outros, não acha? E você é muito maior do que nós, eles conseguem te diferenciar à primeira vista. Honestamente, é difícil acreditar que você seja um anão. O que isso quer dizer? Não estou insinuando nada. Tenho certeza de que ninguém duvida que você seja um anão de sangue puro. Claro que não. Não importa o quão longe você rastreie minha linhagem, só encontrará anões orgulhosos do começo ao fim. A briga parecia estar ficando séria, mas talvez fosse apenas o de sempre entre os dois? Só Aruiro e Nil estavam preocupados. Setora torceu o queixo, como se estivesse pensando em algo. Quanto ao resto das pessoas ali, talvez já estivessem acostumadas. E se nós mesmos viajássemos pelos túneis dos Gnolls para atacar o inimigo? Sugeriu Setora de repente. O ministro da esquerda gemeu com uma expressão consternada no rosto. Os túneis dos Gnolls são interligados de maneiras complexas e incompreensíveis. Não são apenas labirínticos, são um verdadeiro labirinto. Já tentamos compreender sua extensão total no passado, mas novas conexões são constantemente adicionadas, enquanto outras desmoronam e se perdem. Eles mudam com tanta frequência que nossos esforços nunca foram suficientes. Por que não tentamos entrar nós mesmos? Perguntou Setora, olhando para Aruiro. O deputado Nil estava tagarelando. Por que precisaríamos ir tão longe? Não era que Aruiro não entendesse o ponto de vista dele, mas o Reino Sangue de Ferro poderia ser a tábua de salvação deles. Se a fortaleza dos anões e dos elfos sobreviventes fosse destruída, o exército da fronteira perderia um aliado promissor. Era questionável até que ponto eles podiam confiar nos goblins de Damuro, então precisavam se lembrar de que poderiam ser traídos a qualquer momento em favor da expedição do sul. Ele queria evitar uma situação em que o exército da fronteira e o corpo de voluntários se vissem isolados. É uma ideia. Eles trabalhariam com o Reino Sangue de Ferro da melhor maneira possível e repeliriam a expedição do sul, ou pelo menos a deteriam. Essa devia ser a melhor opção disponível. Setora pensava o mesmo. Era por isso que ela estava sendo tão proativa ali. Estamos acostumados a explorar lugares desconhecidos. Mas você poderia nos indicar um guia? Alguém que conheça os túneis dos Gnolls o máximo possível. Acho que isso aumentaria um pouco nossas chances de sucesso. Barba Ruiva. O Rei de Ferro olhou para o ministro da esquerda. Ele assentiu com a cabeça. Temos aqueles que se juntaram à caçada aos Gnolls de Kizaragi. Tenho certeza de que eles serão de grande ajuda. Kizaragi. Os olhos azuis do Rei de Ferro brilharam novamente. E não apenas os olhos. Seus cabelos prateados e sua pele clara também pareciam reluzir. Aruiro não conseguia parar de olhar. Ela era incrível. Eis uma ideia, disse o rei. Por que não emitir um aviso oficial informando que o amigo do grande herói Kizaragi estará explorando os túneis dos Gnolls e está procurando voluntários para se juntarem a ele? Isso seria excelente. Tenho certeza de que muitos ferreiros deixariam seu trabalho de lado para se juntar a ele. E Kizaragi também é popular entre as mulheres, então espero que seja um grande sucesso. Afinal, minha filhinha é completamente apaixonada por ele, disse Gotelde, com um sorriso um pouco forçado. Sua filhinha? Ela é anã, não é? Perguntou Aruiro, e Gotelde assentiu, como quem diz, claro que é. Ela saiu para se tornar pirata com Kizaragi. Espero que ela possa ser a esposa principal dele, mas ele tem muitas mulheres boas ao seu redor. Quem pode dizer o que vai acontecer? Aruiro lançou um olhar para a Rainha de Ferro, curioso para ver como ela reagiria. Como ele esperava, seus olhos estavam baixos, cheios de tristeza e solidão. Só de vê-la assim, Aruiro também se sentia miserável. Para falar a verdade, já enviei um mensageiro à companhia pirata K&K, revelou o ministro ruivo da esquerda. O arquipélago Esmeralda fica muito longe, então ainda não houve resposta. Mas Kizaragi é um homem que vive segundo o lema de que saber o que é certo e não fazê-lo é sinal de covardia.
Ele pode até conseguir que a cidade livre de Vele, que se manteve neutra na batalha contra o rei sem vida e sua aliança de reis, haja em nosso favor. Chega de devaneios ridículos, ministro. O capitão de barba negra da Guarda Real bateu com as mãos na mesa. Você acha que um humano tem esse tipo de poder? Em vez de depender de forasteiros, nós, anões, devemos esmagar o inimigo com nossa própria força. Estamos seriamente desprovidos dessa coragem. Os anões perderam sua masculinidade. Precisamos recuperar nosso orgulho de homens agora. Barba ruiva Roven. O rei de ferro olhou para o ministro da esquerda e para o capitão da Guarda Real, depois para os demais. Seus olhos não brilhavam mais e ela estava sentada com uma postura imponente. Ancião Arumerial, honrado Eltalii, Goteld e Tsukushima, senhor Nil Aruiro Setora. Farei o pouco que puder para ajudar também. Por favor, nos emprestem sua força. Se o pior acontecer e o reino Sangue de Ferro cair, Gringar será pisoteado pelos orcs e mortos-vivos. Dizem que o orc que lidera a expedição do sul, o Alto Rei de Figogun, assumiu o controle de todos os clãs orcs, ou os escravizou, e pressionou os mortos-vivos, conquistando o temor das outras raças. Ele é um homem perigoso que espera nos erradicar, os odiados inimigos dos orcs, para consolidar sua hegemonia. Não podemos nos submeter a ele. Não há caminho para a paz. Precisamos vencer a todo custo. O ministro da esquerda, o capitão da Guarda Real e Goteld responderam com firme com a sua vontade. Os elfos tocaram elegantemente os ombros dela e se curvaram diante dela, enquanto os membros da delegação responderam cada um à sua maneira. A Rainha de Ferro levantou-se de seu assento. O conselho foi encerrado. Alto Rei de Figogun. Era um nome que Aruiro nunca tinha ouvido antes. Provavelmente havia muitas coisas que ele e seu grupo ainda desconheciam. Precisavam aprender o máximo possível, e não apenas sobre os túneis dos Gnolls, mas sobre tudo mais. Ele iria reunir informações rapidamente enquanto se preparava para a missão de exploração. Com isso decidido, sentiu que suas opções haviam se ampliado um pouco. Neil levantou-se de um salto, apressadamente. Estava procurando algo nos bolsos. Ainda não entreguei a carta do comandante a ela. O ministro da esquerda, o capitão da Guarda Real e o Rei de Ferro, que estavam prestes a sair da sala, pararam e se viraram para olhá-lo. Foi então que a porta se abriu. Um anão de barba negra da Guarda Real entrou correndo na sala, ofegante. Ele devia ter ficado chocado ao ver o Rei de Ferro, porque saltou para trás e se atirou ao chão, rastejando diante dela. Vossa Majestade, é uma honra, acima da minha posição, contemplar sua realeza. O que está acontecendo? Bradou o capitão da Guarda Real, e o anão de barba negra ergueu a cabeça. Senhor, o inimigo apareceu de repente dentro do reino, e a batalha começou. O povo pegou em armas para repeli-los, mas já sofreu pesadas baixas. O quê? A voz do capitão da Guarda Real falhou, e o ministro da esquerda, Asheld, bateu com a mão direita na própria testa. Por um instante, o Rei de Ferro olhou para o teto. Mas apenas por um instante. Ela se recuperou imediatamente, mais rápido do que qualquer um dos outros. Roven, você assume o comando das defesas dentro do reino. Eu vou elaborar um plano. Barba Ruiva, você me ajuda. Por sua vontade. O capitão da Guarda Real, tão grande que parecia não ser um anão, saiu correndo da sala tão depressa que quase arrombou a porta. Embora o rosto ruivo de Asheld estivesse contorcido de angústia, ele se permitiu que provavelmente foi um sorriso deliberado. Bem, parece que eles se anteciparam. Agora teremos que lutar como homens. Eles me chamaram de mancha nas barbas orgulhosas da casa de Bratsod, mas até eu tenho sangue anão nas veias. Esta pode ser a última coisa que eu faça por você, mas meus ossos velhos estão ansiosos para a tarefa, senhora. Eu estaria em sérios apuros sem a sua ajuda contínua. Não tenho a sua habilidade com as palavras. A Rainha de Ferro se virou para olhar os outros. Sua expressão era severa, não sombria. Ela não estava nem um pouco abalada com aquilo. Ou talvez estivesse tentando manter essa aparência. Se fosse esse o caso, sua atuação era impecável. Este é o Reino Sangue de Ferro, a terra dos anões. Se eu deixasse elfos e humanos morrerem sob meus cuidados, seria uma mancha negra em nosso nome. Juro que derramaremos muito sangue para evacuar todos vocês em segurança. O ancião élfico Arumerial discordou. Sua bondade nos comove a todos, senhora. Mas seja qual for o destino que aguarda os anões, nós, elfos, o compartilharemos com você. Foi isso que nós, os elfos da Floresta Sombria, decidimos coletivamente. Nil agarrou Aruiro pelo braço. Ele estava murmurando palavras para ele. O que devemos fazer? Aruiro olhou para Setora. Você decide, seus olhos exigiam. Não era que Setora estivesse tentando passar a responsabilidade para ele. Se ele tomasse a decisão, ela a acataria, e ela acreditava nele o suficiente para ter certeza de que ele não faria uma grande besteira. Aruiro respirou fundo. Não era hora de se deixar levar por excessos, procurar uma forma de fugir ou correr descontroladamente. Agora que suas memórias haviam retornado, Aruiro sabia mais ou menos que tipo de pessoa era. Contanto que se mantivesse fiel a si mesmo, seus camaradas provavelmente apostariam suas vidas em suas decisões. Alguns deles até o colocariam na linha se ele começasse a agir de forma muito insensata. Isso significava que ele não deveria vacilar. Faremos o que pudermos também. Por agora vamos manter a calma. Aruiro, Setora e Tsukushima e seu acompanhante, o delegado Nil, encontrarão-se com o resto de seus camaradas, que os aguardavam no hall do elevador do lado de fora da sala. Os demais já haviam sido informados do que estava acontecendo. Caramba, eles se movem rápido. Mas esse é o Forgan, disse Hanta com um sorriso, lambendo os lábios. Ele parecia bem animado. O inimigo provavelmente deveria lançar uma ofensiva total, sincronizada com o momento da infiltração.
Se eles passarem pelos fortes e romperem o grande portão punho de ferro, estamos perdidos, não importa o que aconteça por aqui. Espere, por que você está tão feliz? Você está louco, Hantakun? Perguntou Kuzaku. Seu idiota. Toda crise é uma oportunidade de ouro. Não sei não. Acho que uma crise é uma crise. Yumi assentiu em concordância. Crises são crises porque estão sempre em crise. O que isso quer dizer, afinal? Haruhiro pensou, mas decidiu não zombar dela. Yumi estava apenas sendo Yumi, como sempre. E tudo bem. Quanto a Kuzaku, apesar de parecer negativo, ele estava calmo. Possuía uma certa resiliência que lhe permitia se recuperar quando se sentia intimidado. Não havia nada com que se preocupar em relação a ele, além de sua falta de consideração pelo próprio bem-estar. Quando os olhares de Mary e Haruhiro se encontraram, ela exalou e assentiu. Embora de forma rígida, os cantos de sua boca se curvaram para cima. Era lindo. Realmente lindo. Bem, seu rosto era sempre lindo, não importava a expressão que fizesse. Claro, ele podia achar o Rei de Ferro estranhamente atraente, mas Mary era especial. Era possível que isso só fosse verdade aos olhos de Haruhiro, mas se fosse ele não se importava. Talvez até preferisse assim. Não se distraia, Haruhiro se advertiu. Bem, não que ele estivesse se distraindo. Ele apenas se lembrava de como Mary era especial. A cada segundo, a cada minuto. Não importava quantas vezes pensasse nisso, ele continuava descobrindo novos sentimentos por ela. Não, eu não consigo fazer isso. Vou ficar preso num ciclo vicioso, pensou Haruhiro, dando um tapa nas próprias bochechas e se interrompendo. Gostaria que definíssemos algumas metas, disse Setora sem rodeios. Objetivos. Setora geralmente estava certa nessas coisas. Haruhiro gostaria de dizer que ela sempre estava certa, mas ela era muito rigorosa para aceitar isso. Todo mundo comete erros, então não é possível que eu esteja sempre certa. É o que ela provavelmente diria. Itsukushima. Senhor Haruhiro, disse o ministro de esquerda de barba ruiva. Ele se aproximou da equipe, fazendo um gesto para que os dois o encontrassem no meio do caminho. Tenho um favor a lhes pedir, mas preciso que sejam discretos sobre o que vou dizer. Haruhiro e Itsukushima trocaram olhares e acenaram com a cabeça em concordância. A Shield baixou a voz, falando com eles através de sua barba ruiva. Além do grande portão punho de ferro e do portão Walter, nosso reino tem outra entrada, o portão Dorege. Ou melhor, tinha. O grande inventor Dorege criou um caminho que leva dos aposentos do rei até o leste da cordilheira Kurogane, através de uma série de elevadores e esteiras rolantes. Apenas alguns poucos escolhidos conhecem esse segredo. O ministro da esquerda explicou que não houve ninguém como Dorege antes ou depois dele. O grande inventor teve aprendizes, sim, mas nenhum deles fez jus à reputação do mestre. O portão Dorege funcionou perfeitamente por 50 anos após a morte de seu inventor. No entanto, depois disso, começou a apresentar defeitos frequentes até se tornar completamente irreparável. Mesmo assim, conseguiram tornar os mecanismos operáveis por humanos, permitindo que continuasse servindo como rota de fuga de emergência para o rei até uma década atrás. Mas agora, mesmo chegar ao outro lado é incrivelmente difícil. Não tem praticamente nenhuma utilidade prática. O Palácio de Ferro era dividido em níveis inferiores, onde residia o Rei de Ferro, e níveis superiores que eram conectados à cidade. Se o elevador que ligava as duas seções fosse destruído, restariam apenas túneis estreitos entre elas. Se esses túneis fossem desmoronados, os inimigos poderiam isolar os níveis inferiores. E mesmo que o inimigo conseguisse chegar aos níveis inferiores, ainda poderia se refugiar na sala de audiências e resistir ali. Mesmo no pior cenário possível, eles ainda poderiam defender o Rei de Ferro. Contudo, caso se trancassem na sala de audiências, seria praticamente o mesmo que serem enterrados vivos. Os dutos de ventilação estavam bem escondidos, e havia estoques de comida e água corrente, então eles poderiam sobreviver por um bom tempo. Mas sem apoio, eventualmente a fome os venceria, ou o inimigo destruiria dutos de ventilação suficientes para sufocá-los. O que significa, disse Tsukushima, que se for preciso, em vez de ela se abrigar nos níveis inferiores do Palácio de Ferro, o senhor prefere que sua majestade de ferro fuja de alguma forma. Entendi corretamente, ministro? Exatamente. Os olhos de Asheld tinham um olhar vidrado e fixo. Não, ele não estava bêbado nem com raiva, então talvez isso apenas demonstrasse sua determinação? Sua majestade ainda não sabe, mas farei o possível para convencê-la. Seria inútil para ela e sua comitiva sobreviverem sozinhas nas entranhas do Palácio de Ferro, e se ela caísse em mãos inimigas ou fosse morta, nós, anões, lutaríamos até o último de nós. Tenho certeza de que muitos anões não desejariam nada mais do que morrer lutando. No entanto, como um de nossos anciãos, não posso permitir que a raça anã termine aqui. Para garantir que isso não aconteça, a sobrevivência de sua majestade é essencial. Enquanto a tivermos, não importa o quão grande seja o golpe que meu povo sofrer, seremos capazes de ressurgir. A paixão de Asheld era tão intensa que ameaçava consumi-los. O anão era movido por um forte senso de dever. Suas razões e motivações não eram difíceis de entender. Dito isso, para um humano como Haruhiro, ser exposto a esse tipo de paixão não o fez querer correr riscos para ajudar o anão, apenas o deixou um pouco desconfortável. Ainda assim, ele não era tão insensível a ponto de ignorar a mão de alguém que se agarrava desesperadamente a qualquer esperança. Haruhiro era um cara medíocre assim. O que vocês querem que façamos? Perguntou ele. Gostaria de pedir que protegesse sua majestade, respondeu Asheld imediatamente. Dependendo das circunstâncias, se não houver outra saída, gostaria que sua majestade e os líderes élficos escapassem. Caso não haja outra escolha, permanecerei aqui e enviarei Hoven com você. Não deveria ser o contrário, disse Tsukushima em tom seco. Talvez não seja da minha conta dizer isso, mas caras durões como eles são substituíveis. Um anão como você.
Você é único. Fico feliz em ouvir isso, disse a Sheld, sorrindo por trás de sua espessa barba. No entanto, embora vocês humanos provavelmente não consigam perceber, há anos suficientes entre Hoven e eu para que ele possa ser meu filho. Não importa quanto tempo passe, ele sempre será um pirralho mimado para mim. Por causa de seu tamanho incomum, sempre houve rumores de que ele era uma criança amaldiçoada ou filho de um orc. Ele chorava por causa disso o tempo todo. Desde pequeno, sempre que fazia birra, ninguém conseguia pará-lo. Ele ainda tem um temperamento explosivo e gosta de mandar nas pessoas, mas seus homens o respeitam. Ele precisa ter a chance de amadurecer. Isso fica entre nós, mas espero que ele se case com sua majestade. Isso, é claro, dependerá dela. Tá bom, já chega. Já entendemos, velho, disse Hanta, dando um tapinha no ombro dele. Não seríamos homens de verdade se disséssemos não quando você pede assim. Deixe seu rei conosco. Sorrindo, ele fez um sinal de positivo para Sheld. Agradeço-lhe, disse o ministro da esquerda, inclinando a cabeça em reverência a Hanta. Kuzaku resmungou. Por que Hantaku está tomando essa decisão? Você é idiota? É assim que as coisas estão indo. Em vez de Haruhiro ficar enrolando com essas respostas evasivas, é melhor eu simplesmente dizer logo de cara que vamos fazer isso. Obviamente. Entendo, disse Setora, surpreendendo Haruhiro com sua concordância imediata. Bem, ele meio que concordou. Ele sabia muito bem que podia ser um pouco indeciso. Não me ignorem assim. Neil resmungou, mas ninguém ligou. O partido rapidamente acertou os detalhes com o ministro da esquerda. Hoven, o capitão da Guarda Real, já havia deixado o Palácio de Ferro para comandar as tropas na batalha pela cidade. A Rainha de Ferro, seus guardas dos níveis inferiores do Palácio de Ferro, o ministro da esquerda e o grupo de Haruhiro iriam se deslocar para os níveis superiores. Se a batalha corresse bem, ótimo. Contudo, se a situação piorasse, eles escoltariam imediatamente a Rainha de Ferro até a residência da casa de Bratsod. O ancião Arumerial e os outros elfos proeminentes se juntariam a eles, se possível. Então, quando chegasse a hora, eles chamariam Hoven de volta e organizariam uma fuga, que escaparia do Reino Sangue de Ferro pelo portão Walter. Como o ministro da esquerda já havia declarado, ele permaneceria no Reino Sangue de Ferro e lutaria até o fim. Nada quebraria sua determinação. Afinal, ele era um anão durão como prego. A Sheld, o de barba ruiva, tinha 2 filhos, 3 filhas e 6 netos. Mesmo que ela deixasse a Cordilheira Kurogane, os anões da casa de Bratsod continuariam a servir o Rei de Ferro. Ao que tudo indicava, a Sheld, sempre um operador astuto, havia planejado com antecedência o que aconteceria após tal fuga. Antes de os anões se estabelecerem na Cordilheira Kurogane, eles possuíam cidades em minas subterrâneas em outras montanhas. Todas elas foram invadidas, destruídas ou abandonadas. Mas um pequeno número dessas cidades, embora muito poucas, estava intacto o suficiente para ser reativado com algum trabalho. A Sheld tinha em vista uma antiga cidade subterrânea de mina a cerca de 160 quilômetros a leste no Monte Lança. Ele também havia localizado outra, mais 200 quilômetros ao norte nas montanhas Coaron. Investiu o próprio dinheiro da casa de Bratsod na cidade subterrânea de mina no Monte Lança, enviando seus familiares para prepará-la para um grupo de algumas dezenas a talvez uma centena de pessoas que ali viveriam por um longo período. Seu guia seria um velho anão, o Tefan, que estava completando 135 anos naquele ano. Ele era descendente direto da casa de Bratsod, tio de Asheld, aliás, mas fora deserdado na juventude por seu espírito livre e pródigo. Ele aproveitou a oportunidade para viajar pelo mundo e era conhecido até mesmo no Continente Vermelho, se dermos crédito às histórias que contava. O grupo subiu de elevador até os andares superiores do Palácio de Ferro com Itsukushima, Neil e Goteld. O palácio fervilhava de atividade. O grande portão do Rei de Ferro estava particularmente agitado, tendo sido transformado em uma base de operações na linha de frente. Uma barricada havia sido erguida em frente ao portão aberto, e anões de barba negra da Guarda Real a guarneciam com armas de fogo. Havia também mais artilheiros na meia acima do portão. Havia um fluxo constante de barbas negras ou ruivas saindo em esquadrões de 5 a 10 anões e se posicionando na rua principal através do grande portão do Rei de Ferro. O ar no Reino Sangue de Ferro nunca fora lá muito limpo, mas agora estava ainda mais esfumaçado. Seria por causa da pólvora? Havia um cheiro metálico e pulverulento peculiar. Seria fumaça de pólvora? Ninguém parecia estar atirando perto do grande portão do Rei de Ferro, mas os tiros ecoavam quase incessantemente. O som reverberava pelo Reino Sangue de Ferro, que não tinha céu, ferindo os ouvidos. O grupo se aproximou da barricada. Mary lançou um feitiço de suporte tendo Haruhiro, Hanta, Kuzaku, Yumi, Setora e Etsukushima como alvos. Os feitiços de magia de luz do sacerdote, que fortaleciam ou defendiam as pessoas, eram baseados nos 6 pontos do símbolo de Lumiaris, o hexagrama, portanto, tinham um limite de 6 alvos. E eu? Neil pareceu insatisfeito. Desculpe, Mary se desculpou rapidamente. Neil deu de ombros e não disse mais nada. Hanta perguntou a um dos anões de barba negra que guardavam a barricada. Como estão as coisas? Como é que eu vou saber? Gritou o anão de barba negra apontando a arma para Hanta, que entrou em pânico. Nossa, cara, isso é perigoso. E se aquilo explodir? Então haverá mais um humano morto. Só isso. Nossa, o humor sobre anões é péssimo. Mas será que ele estava brincando? Murmurou Kuzaku. O anão deve tê-lo ouvido, pois sorriu. Talvez fosse mesmo uma brincadeira, de certo modo. 6 anões de barba ruiva corriam para além da barricada, e havia outros 20 ou mais perto do portão do grande Rei de Ferro, preparando-se para sair. É o Capitão Hoven, gritou um dos anões que estava no alto da meia. Hoven, 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 Hoven. Os anões de barba negra gritavam seu nome. O anão de vestes negras que lideravam o esquadrão enquanto corriam de volta pela rua principal em direção ao portão era claramente maior que os demais. Ninguém o confundiria com outro senão o Capitão Hoven. Ele carregava algo sobre cada ombro.
Fosse o que fosse, não parecia ser arma. Apoiem o capitão, gritou o anão de barba negra que acabará de fazer piada com Hanta. Os anões de barba negra que guarneciam a barricada prepararam suas armas. Se algum inimigo estivesse perseguindo o esquadrão de Hoven, eles os alvejariam com fogo de supressão. Era difícil enxergar através de toda a fumaça, mas o inimigo não parecia estar perseguindo-os. Hoven contornou a barricada pela lateral. Onde está o inimigo? Perguntou Haruhiro, e Hoven lançou-lhe um olhar mortal. Sua armadura e capacete eram completamente negros, então Haruhiro não havia percebido até então, mas o anão estava coberto de sangue. Ele carregava um anão de barba negra em cada ombro. Eles precisam de cura, disse Mary prestes a correr até eles, mas Hoven balançou a cabeça. Ele colocou os 2 anões no chão, deitando-os ali. Não precisa. Eles já estão mortos. Não era só Hoven. Os outros barbas negras que haviam retornado com ele também carregavam os restos mortais de seus camaradas. Mas não eram apenas guardas reais. Havia também barbas ruivas. Todos haviam sido mortos a tiros pelo inimigo. Haruhiro observou enquanto depositavam 8 cadáveres à sua frente. A cidade inteira está um caos. Não conseguimos contato com o grande portão punho de ferro, disse Hoven, soltando um resmungo poderoso. Seus olhos estavam vermelhos. Nossa prioridade é garantir as linhas de comunicação com o grande portão punho de ferro. O inimigo tem apenas um ponto de entrada ou vários. Qual o tamanho da força que entrou na cidade? Há muito o que fazer. Se quiserem sobreviver, é melhor ajudarem. Você não precisa nos dizer isso. Sinceramente, a cabeça de Haruhiro já estava cheia de pensamentos sobre como tirar o Rei de Ferro de lá pelo portão Walter. O Reino Sangue de Ferro jamais sobreviveria. O capitão da Guarda Real havia corrido para assumir o comando e agora retornará após a morte de vários de seus homens. Era melhor minimizar as perdas desde o início. Ou melhor, Haruhiro já havia dado a cidade como perdida. Ao mesmo tempo, ele conseguia entender como Hoven se sentia. Aquela cidade subterrânea era o lar dos anões, sua pátria. Não era fácil para eles aceitarem que provavelmente não conseguiriam defendê-la e que deveriam abandoná-la. Você só precisa saber o que está acontecendo no grande portão do punho de ferro, certo? Assim que as palavras saíram da boca de Haruhiro, Hanta tentou impedi-lo. Ei, Haruhiro, você não vai. Vou para lá sozinho. Será mais fácil assim. Precisamos de alguém para verificar se o grande portão do punho de ferro foi violado. Você está falando com sensatez, disse Neil, assentindo sabiamente. Certo. Haruhiro e eu iremos por caminhos separados para verificar o grande portão do punho de ferro. Afinal, queremos ter certeza de tudo. Deixarei isso com você por segurança. Neil tirou algo do bolso e entregou a Setora. Era a carta de Jin Mogis. Ele está planejando fugir, pensou Haruhiro. Era assim que Neil vivia. Haruhiro não o culpava, e realmente não lhe cabia culpá-lo. Se você não voltar, não estaremos esperando por você, disse Setora a Neil, em tom frio. Neil deu um sorriso irônico e encolheu os ombros. Não esperava que você fizesse isso. Esse cara, disse Kuzaku com um suspiro. Haruko. Yumi mostrou-lhe o punho cerrado como quem diz, dê o seu melhor. Mary olhou-o nos olhos e assentiu. Certifiquem-se de voltar vivos, disse Hoven, agarrando os ombros de Haruhiro e Neil. Talvez ele pensasse que estava apenas colocando as mãos neles de leve, mas doeu um pouco. Suas mãos e dedos eram excepcionalmente grossos e incrivelmente fortes. Já volto, disse Haruhiro, se livrando do aperto de Hoven e se virando para ir embora. Ele correu ao redor da barricada e seguiu pela rua principal. Neil ainda o seguia. Quanto mais se afastavam do portão do grande Rei de Ferro, mais densa ficava a fumaça e mais altos os tiros. Ele conseguia ouvir os gritos dos anões. Haruhiro saltou sobre o cadáver de um anão. Não era um dos guardas reais nem um ruivo. Era um homem, nu da cintura para cima. Teria ele estado trabalhando em uma forja quando o ataque começou e pegado em armas para defender a cidade, apenas para ser baleado? Talvez tivesse tentado fugir, chegando até ali antes de sucumbir aos ferimentos. Havia outros como ele por toda parte, e não apenas anões barbudos. Havia também corpos de mulheres anãs, com a constituição física de jovens humanas particularmente robustas. Pelo que parecia, não era meio a meio, mas talvez 1/3 dos caídos fossem mulheres. Eles logo chegariam ao primeiro grande cruzamento de 4 vias. Neil ainda não havia se separado de Haruhiro. Houve intenso tiroteio na rua à direita, e a fumaça dos disparos o atingiu vinda daquela direção como uma rajada repentina de vento. A fumaça se misturou a gritos e lamentos de angústia. O inimigo já penetrou tão fundo assim, disse Neil, mas não para Haruhiro. Provavelmente disse isso sem querer. Haruhiro virou numa rua lateral. Deixou a consciência se acalmar. Furtividade. Os tiros na estrada à direita logo cessaram. Lá estavam eles. O inimigo. Pele amarelo acastanhada. Costas curvadas e tronco hipertrofiado. E Trunks. Eles tinham armas de fogo. Eram 10? 20? Não mais. Alguns usavam alabardas e suas armaduras variavam. Alguns vestiam cota de malha, outros placas de bronze. Ele viu alguns Etrunks seminus, usando apenas capacetes. Eles se reuniram no meio do cruzamento, aparentemente tentando se posicionar em formação. Um Etran se destacou. Suas roupas tinham o mesmo estilo das de Jumbo ou Gol do Agaja. Ele girou sua arma e falou com uma voz grave e rouca. É o Vabo, pensou Haruhiro. Ele devia ser o líder dos Etrunks. Todos estavam gritando o nome dele. Deles, 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 deles. O Reino Sangue de Ferro vinha usando Etrunks como mão de obra escrava.
Eles deviam odiar os anões e o Rei de Ferro profundamente. A unidade de Etrangs fugitivos avançou pela estrada principal, parecendo pronta para lançar um ataque ao Palácio de Ferro. Neil tentava passar sorrateiramente entre dois prédios que davam para a rua principal. Aruiro se aproximou do escoteiro e o agarrou pela manga. Que diabos você está fazendo? Me solta. Neil moveu os lábios, encarando Aruiro com raiva. Aruiro apontou com os olhos para os Etrangs que escaparam e, em seguida, olhou de volta para o Palácio de Ferro. Volte e conte aos outros sobre eles. Vou verificar o grande portão do Punho de Ferro. Por que eu deveria? Apenas faça. Aruiro puxou com força a manga de Neil. O escoteiro se mostrou surpreendentemente flexível. No fim, Neil voltou-se para o Palácio de Ferro, embora a contragosto. As fileiras dos Etrangs fugitivos haviam aumentado para cerca de 100. Não parecia que mais nenhum viria. Vabo disparou sua arma para cima. Nós, não Etran, anão de barro. Os Etrangs gritaram em uníssono. Nós, anões de barro. Para Aruiro, soou como se eles estivessem dizendo que não eram Etrangs, mas sim anões de barro. Vai, vai, vai. Os Etrangs fugitivos avançaram sob o comando de Vabo. Basicamente estavam todos correndo. Que ímpeto incrível! Provavelmente não conseguiriam romper o grande portão do Rei de Ferro. Dito isso, ambos os lados tinham armas de fogo. Seria uma batalha bastante intensa, não seria? Aruiro sentia-se inquieto. Estava preocupado com seus companheiros. Mas naquele momento, mesmo que voltasse atrás, não havia muito que pudesse fazer. Aruiro virou à direita no cruzamento. Os tiros não paravam de ecoar em algum lugar da cidade. De vez em quando, Aruiro avistava anões e anãs correndo confusos, carregando machados ou espadas. Muitos deles já haviam sido baleados. O inimigo os abateu à distância. Ele viu alguns caírem, atingidos no peito, nas costas ou na cabeça, enquanto outras vezes os tiros erravam o alvo. Mesmo quando eram poupados momentaneamente, se ficassem parados procurando o inimigo que havia atirado neles, outro tiro vinha. Alguns anões fugiram para dentro dos edifícios. Quando o fizeram, os guardas gumos de casaco verde, orcs ou mortos-vivos correram para dentro atrás deles. Aparentemente, a guarda real e os barbudos ruivos estavam tendo bastante dificuldade para localizar o inimigo. Se o inimigo atirasse neles, eles se revidavam. Mas a essa altura, o inimigo já havia se dispersado. Aruiro observou um anão de barba negra cair sob uma chuva de virotes e flechas. O inimigo tinha arqueiros e besteiros. Parecia que também havia combate corpo a corpo acontecendo. Um orc com a cabeça rachada ao meio e o corpo inteiro gravemente ferido rastejava, prestes a dar seu último suspiro. Havia também uma barricada em frente ao grande túnel que levava ao grande portão do Punho de Ferro. Cadáveres de anões e orcs jaziam espalhados ao redor, mas não havia sinal de uma batalha em andamento. Aruiro manteve sua furtividade enquanto se aproximava sorrateiramente da barricada. Alguém colocou a cabeça para fora por cima. Uma elfa. Fêmea? Ele tinha a impressão de que elfos tinham pele clara, mas não ela. Sua pele era bronzeada, um tom castanho claro ou dourado. Aruiro ficou perplexo. Tinham encontrado. De alguma forma, o elfo tinha notado. Aruiro pensava que sua furtividade estava totalmente ativa, então nunca lhe ocorrerá que alguém pudesse descobri-lo. O elfo olhou-o diretamente nos olhos. Um humano, exclamou a elfa, imediatamente preparando uma flecha. Aruiro ficou apavorado, é claro, mas não perdeu a cabeça. Enquanto pudesse ver a arqueira, talvez conseguisse desviar de suas flechas. Mas algo estava estranho. A arqueira élfica, embora rápida em preparar o arco, não demonstrava muita vontade de atirar. Essa foi a impressão que Aruiro teve. No fim, ele estava certo. Não se mexa, disse uma voz bem ao lado dele. Vinha da sua esquerda. Aruiro prendeu a respiração, movendo apenas os olhos para olhar naquela direção. Quando ele chegou lá, eu não o senti em momento algum. Outro elfo apontou sua faca para Aruiro. A lâmina tocou levemente a garganta de Aruiro, apenas um pouco, mas ainda assim rompeu a pele. A pele daquele elfo era mais escura que a da arqueira. Cinza? Seria ele um daqueles elfos cinzentos? Aruiro estava confuso. Os elfos cinzentos, ao contrário dos elfos da Floresta Sombria que se aliaram aos humanos e anões, estiveram do lado do rei sem vida. Eles eram inimigos. Quem é você? Perguntou o elfo cinzento. Aruiro não pôde deixar de pensar. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Se eu dissesse que faço parte do corpo de soldados voluntários, não do exército da fronteira, você entenderia? Se o elfo quisesse, poderia cortar a garganta de Aruiro num instante. Aruiro não podia ser muito ousado. Não que ele fosse uma pessoa particularmente ousada para começo de conversa. Acho que estamos do mesmo lado mais ou menos. Provavelmente. O capitão Hoven me mandou verificar como estavam as coisas no grande portão do Punho de Ferro, sabe? Ah, meu nome é Aruiro, a propósito. Tiebaz chamou a arqueira para o elfo cinzento, presumivelmente sendo Tiebaz seu nome. Você não precisa matá-lo. Parece que ele está do nosso lado mais ou menos. Sim, Lady Rumeia, disse Tiebaz, retirando sua faca. Seus olhos amarelados, porém, nunca se desviaram de Aruiro. Venha, Aruiro. A elfa que Tiebaz chamou de Rumeia acenou para Aruiro. Aruiro fez como instruído, contornando a barricada. Tiebaz fez o mesmo. Permaneceu próximo às costas de Aruiro, deixando claro que estava pronto para matar o ladrão a qualquer momento. Provavelmente nem se dava ao trabalho de esconder isso. Tiebaz carregava um arco e uma aljava nas costas, além de uma espada fina na cintura e a faca nas mãos. Parecia extremamente habilidoso. Aruiro provavelmente não teria a menor chance em um confronto direto.
Do outro lado da barricada havia apenas 10 anões de barba ruiva e cerca de 15 arqueiros élficos. Sou Rumeia de Arularolon, disse Rumeia com um sorriso surpreendentemente amigável, estendendo a mão direita. Suas orelhas eram longas e pontudas, e ela era uma das várias arqueiras élficas ali. Era uma elfa, mas não tinha muita aparência élfica. Além disso, a forma como se vestia, com apenas um pano fino cobrindo os seios e outro pendurado nos quadris, era indecente. Lady Rumeia é uma das 5 curvas, a chefe da casa de Arularolon sussurrou Tiebaz. Aruiro pegou a mão de Rumeia. Ela apertou a mão dele com firmeza antes de soltá-la e dar-lhe um tapinha amigável no braço com a palma da mão. Tecnicamente, eu sou uma espécie de capitão desta unidade de arqueiros élficos, mas é o Tiebaz quem faz todo o trabalho pesado. O Tiebaz é incrível, sabe? Ele é melhor do que eu em puxar o arco e tem uma mira excelente. Não são muitos os arqueiros, mesmo os élficos, que conseguem acertar uma abelha no ar. Bem, eu não sou um elfo de sangue puro, disse Tiebaz com um suspiro. Rumeia piscou para ele. Talvez seja melhor assim, sabe? De qualquer forma, eu ficaria bem. Um arqueiro só precisa saber usar um arco, e além disso, todo mundo já te aceitou como você é, Tai. Ou talvez eu devesse dizer que você fez com que eles te aceitassem. Poderia parar, Lady Rumeia? Não há motivo para ter vergonha disso. Não, esse não é o problema. Tiebaz olhou para Aruiro com os olhos voltados para cima. Ah, entendi. Rumeia sorriu. Não temos tempo para bater papo assim. O que você disse mesmo? Robin mandou você dar uma olhada? A situação lá dentro está bem ruim, né? Bem, sim, são, mas... Sua falta de seriedade e sua atitude geralmente displicente também são bem ruins. Aruiro queria dizer isso, mas se conteve. Se não se mantivesse concentrado, acabaria caindo na lábia dela. Como está a situação no grande portão do Punho de Ferro? O Forte Albert caiu. Isso pareceu ser um desenvolvimento bastante sério, mas Rumeia demonstrou indiferença a respeito. Temos 2 fortes restantes. O Forte Axe sempre foi o mais difícil e não vai ceder, mas não sei quanto ao Forte Griatsvord. Se eles tomarem esse, eu diria que estaremos em grandes apuros. Nós, elfos, também temos nossos espadachins e xamãs no Forte Griatsvord, então não posso dizer que não é problema nosso, entende? Você fala como se não fosse problema seu. Aruiro reprimiu a vontade de fazer uma piada com ela por isso. Ao que tudo indica, o inimigo lançou uma ofensiva total, como prevíamos, comentou Tiebaz. Assim, eles têm. Sim, com certeza, disse Rumeia, olhando para o grande túnel. Ela estreitou um pouco os olhos. As longas orelhas de Tiebaz também se mexeram. Empate, disse Rumeia, dirigindo-se a Tiebaz. Sim, respondeu ele brevemente. Rumeia deu um tapinha leve no braço de Aruiro e saiu correndo. Provavelmente significava siga-me. Ele precisava mesmo? Bem, do jeito que as coisas estavam, parecia ser a única opção. Aruiro perseguia Rumeia. Passos ecoavam alto no grande túnel, que tinha fogueiras de vigia aqui e ali. Não eram apenas os passos de Aruiro e Rumeia. Havia anões gritando algo. Ele também conseguia ouvir as vozes agudas de mulheres. Logo, a crise iminente tornou-se evidente. O grande portão do Punho de Ferro estava no fim do túnel, e uma grande multidão de anões se aglomerava bem em frente a ele. Alguns estavam encolhidos de medo, outros haviam caído. O cheiro de suor e sangue impregnava o ar. O que aconteceu? Gritou Rumeia. Forte Axe caiu, respondeu um anão furioso. Precisamos retomá-lo imediatamente ou estaremos em apuros. Nossa, Rumeia parou de repente. Suspirando, deu vários tapinhas na própria cabeça com a mão esquerda. Aquele ali, né? Errei feio. Foram eles que caíram primeiro, né? Bom, isso não é bom. Reforcem nossas defesas em frente ao portão. Seria aquele um comandante da linha de frente? Alguém estava dando ordens aos berros. Havia gritaria por toda parte. O moral dos anões ainda não havia se abalado, porém, tendo visto como estavam, Aruiro concluiu que provavelmente conseguiriam lutar uma batalha perdida sem se desanimarem. Mas mesmo que permanecessem invictos em seus corações, ainda assim morreriam se fossem atingidos. Um espírito indomável só poderia compensar até certo ponto. Fogo! Gritou o comandante da linha de frente. Uma saraivada de tiros ecoou. Deviam ter vindo dos anões que defendiam o grande portão do Punho de Ferro, o que significava que o inimigo estava atacando. Será que essa era a minha avaliação correta da situação? Fogo! Fogo! Os tiros ecoavam um após o outro, praticamente sem interrupção. Era um barulho ensurdecedor, de ensurdecer. Rumeia puxou Aruiro para perto de si e sussurrou em seu ouvido. Duvido que consigamos detê-los. Depressa, avise a Robin-san. E você, Rumeia-san? Não sei, mas não posso abandoná-los, então terei que fazer o que puder. Os elfos haviam evacuado para o Reino Sangue de Ferro após perderem Arnotu na Floresta Sombria. Foram acolhidos pelos anões, com quem nunca se deram muito bem. Devem ter se sentido em dívida e incapazes de fugir só porque a maré da batalha estava contra eles. Alguma mensagem para Tiebaz-san? Acho que ele virá por aqui sozinho, então não, na verdade não. Entendi. Até mais. Você também. Até nos encontrarmos novamente. Rumeia sorriu e acenou. Aruiro começou a correr pelo grande túnel, de volta para onde tinham vindo. No caminho, ele passou por Tiebaz e os arqueiros elfos. Eles nem sequer olharam em sua direção. Aruiro decidiu não distraí-los gritando. Ao sair do grande túnel, os artilheiros anões avistaram Aruiro e gritaram. Como foi? O que ele deveria dizer? Deveria ignorá-los? Ou deveria mentir? Deveria tentar disfarçar? Aruiro não podia fazer nenhuma dessas coisas. Forte Axe caiu. O inimigo está atacando o grande portão Punho de Ferro. Um anão bateu com a arma na barricada, soltando um grito de desespero. Aruiro teve vontade de se desculpar com o sujeito. Obviamente isso não adiantaria nada. Aruiro contornou a barricada e seguiu em direção à cidade. Ele quase conseguiu correr a toda velocidade, mas isso não lhe adiantaria nada.
Não se apresse, disse a si mesmo. Abaixando a consciência, ele entrou em modo furtivo mais uma vez. Ele se deparou com o inimigo assim que virou a primeira esquina. Mas Haruhiro estava em modo furtivo, rastejando pela beira da estrada, então eles aparentemente não o notaram. Havia mortos-vivos, orcs e elfos cinzentos também. O morto-vivo que estava na frente, com o corpo inteiro envolto em couro ou tecido escuro, não tinha apenas um par de braços. Ele tinha dois. Era um morto-vivo de 4 braços, um morto-vivo de braço duplo. Haruhiro lembrou que Forgan era um mestre em usar os 2 braços. Qual era o nome dele mesmo? Ah, sim, Arnold. Era bem difícil distinguir os mortos-vivos, e já fazia um bom tempo desde que eles se viram. Haruhiro não se lembrava dele claramente, mas aquele cara com os 2 braços empunhando 4 katanas parecia familiar. Seria mesmo o Arnold. O homem de 2 braços que parecia ser Arnold liderava uma unidade de cerca de 30 inimigos. Havia um orc bem na retaguarda da formação, maior que os demais. Que porte físico! O kimono azul escuro com flores prateadas. E a enorme katana que ele carregava no ombro com facilidade. Não havia dúvidas. Era Go-Dagaja. Arnold e Go-Dagaja. Jumbo, Takazaji e o mestre de feras Goblin Onça não pareciam estar lá, mas essa devia ser uma unidade de elite de Forgan. Havia um Etran com eles também, logo atrás de Arnold. Seria ele o guia deles? Para onde a unidade de Arnold estava indo? Haruhiro não precisou pensar muito sobre isso. O grande portão do Punho de Ferro. Eles iriam atacar o portão por trás. Era esse o objetivo de Arnold e sua equipe. Havia uma barricada em frente ao grande túnel que levava ao grande portão do Punho de Ferro, e anões artilheiros a guarneciam. Mas mais de uma dúzia dos homens de Arnold tinham armas, então quem sabia se eles conseguiriam defendê-la? Parecia meio incerto. Haruhiro tinha a sensação de que não conseguiriam. Se Arnold e sua unidade conseguissem ultrapassar a barricada, defender o grande portão do Punho de Ferro se tornaria extremamente difícil. No pior cenário, as forças anãs poderiam entrar em colapso total em um instante. Se as forças inimigas conseguissem invadir em massa, o caos resultante tornaria a evacuação do Rei de Ferro impossível. Obviamente, esse era apenas o pior cenário possível. Talvez os artilheiros anões conseguissem resistir. Se pudessem chamar reforços, Rumeia e os arqueiros élficos poderiam vir em seu auxílio. Talvez então conseguissem resistir por pelo menos algum tempo. A unidade de Arnold contornou a esquina uma após a outra, dirigindo-se para a barricada. O inimigo ainda não havia notado Haruhiro. Ele provavelmente poderia esperar que eles passassem por ele. Isso seria suficiente? Ele precisava voltar ao Palácio de Ferro e informar o Capitão Hoven e seus camaradas sobre a situação. Outra pessoa, não Haruhiro, decidiria como agir com base nessa informação. E se Haruhiro precisasse tomar uma decisão agora mesmo? Arnold e sua unidade provavelmente iriam aniquilar os artilheiros anões. Isso colocaria o grande portão Punho de Ferro sob ataque tanto por dentro quanto por fora. Por mais valente que fosse a resistência, os anões e os elfos de Rumeia cairiam um após o outro. Nenhum anão se renderia. Nenhum elfo também, muito provavelmente. Essa era a decisão deles. Ele não podia fazer nada a respeito. Não era problema de Haruhiro. Go-Dagaja estava prestes a virar a esquina. Haruhiro se escondeu à beira da estrada, prendendo a respiração enquanto observava o orc enorme passar. Droga! Ele murmurou. Go-Dagaja parou. Haruhiro se arrependeu, mas era tarde demais. Para ser justo, ele teria se arrependido de sua decisão de qualquer maneira, independentemente do que tivesse feito. Quer tivesse deixado Arnold e seus homens irem embora ou não. Go-Dagaja se virou e imediatamente avistou Haruhiro. Agajaja. Aquilo era orc. O que ele tinha dito? Haruhiro não fazia ideia, mas Go-Dagaja avançou em sua direção brandindo sua enorme katana. O orc era surpreendentemente ágil, considerando seu tamanho. Provavelmente era a hora de o ladrão descartar qualquer ideia preconcebida que tivesse sobre as limitações daquele corpo gigantesco. Haruhiro começou a correr. A enorme katana de Go-Dagaja rasgou o chão exatamente onde ele estivera um instante antes. O som que fez foi ensurdecedor. Era como se o chão de pedra esculpida tivesse explodido. Ele precisava fugir. Go-Dagaja perseguia Haruhiro. Será que a unidade de Arnold atiraria nele? Não deveriam conseguir com o orc gigante no caminho. Haruhiro conseguiu deduzir isso, mas era tudo o que conseguia pensar naquele momento. Ele é rápido. Mais rápido do que eu imaginava. Não, inimaginavelmente rápido. As pernas de Go-Dagaja são incrivelmente poderosas. Haruhiro fazia curvas em todas as oportunidades. A cada virada para a direita ou para a esquerda, ele se distanciava um pouco mais. Mas as retas eram um problema. Ele não conseguia escapar nelas. A diferença estava diminuindo. Go-Dagaja não perdeu tempo falando. O fato de ele não brandir sua enorme katana mais do que o absolutamente necessário também era preocupante. Esse orc conhecia seu alcance com precisão. Se errasse o golpe, atrasaria sua próxima chance de atacar. Por isso, ele estava atento como um falcão, buscando qualquer oportunidade. Ele pretendia acabar com isso no próximo golpe, com certeza. É possível que Haruhiro tenha levado isso na brincadeira. Deixe o orc persegui-lo por um tempo e então escape no momento certo. Era só nisso que Haruhiro conseguia pensar. Ele deveria ter pensado melhor. Precisava admitir isso para si mesmo. Se conhecesse o Reino Sangue de Ferro como a palma da mão, talvez conseguisse bolar algo que ainda pudesse fazer, mas ele só tinha uma vaga ideia de como era a região. O inimigo provavelmente também lhe era desconhecido, mas Go-Dagaja não era seu único perseguidor.
Covarde, não fuja. Ele ouviu uma voz à sua esquerda. Não era a de Go-Dagaja. Provavelmente era um morto-vivo. A maioria das oficinas anãs de frente para a rua, que também serviam de residências, eram casas geminadas. O morto-vivo corria pelos telhados. O de braço duplo com 4 katanas. Arnold. Ele corria praticamente em paralelo a Haruhiro. Haruhiro desejava poder simplesmente deixar seus olhos revirarem e desmaiar. Mas não podia. Obviamente. Ele sabia disso. Mas isso é simplesmente desesperador. Estou ferrado, não estou? O que devo fazer nesta situação? Infelizmente, por mais que quebrasse a cabeça, nenhuma ideia lhe vinha à mente. Ele não tinha mais concentração para pensar. Mas talvez lhe tivesse ocorrido, talvez não, a vaga ideia de que deveria fazer a coisa mais inesperada possível e pegar seus perseguidores de surpresa. Haruhiro parou de repente e deu uma cambalhota para trás. Na direção de Go-Dagaja, obviamente. Ele não seria cortado. Provavelmente. Mas poderia ser chutado para longe. Levar um chute daquele orc não seria algo que ele pudesse simplesmente ignorar. Era perigoso. Mas, de qualquer forma, não havia opções seguras ali. Qualquer que fosse sua escolha, haveria algum risco. Era uma aposta. Ele não gostava de apostar, mas não tinha muita escolha agora. Duova, exclamou Go-Dagaja, surpreso. Haruhiro não foi atingido por um chute. O orc, talvez por instinto, saltou sobre Haruhiro quando este veio rolando em sua direção. Haruhiro não podia dizer que aquilo tinha acontecido exatamente como planejado. Ele teve sorte. Foi só isso, na verdade. Haruhiro se levantou, virou à direita e partiu. Havia orcs, mortos-vivos, elfos cinzentos e etrangs da unidade de Arnold naquela direção, todos parecendo tão surpresos quanto Go-Dagaja. Eles não faziam ideia do que tinha acabado de acontecer e estavam completamente confusos. Mesmo assim, atacar seria suicídio. Ele não faria isso. Obviamente, ele jamais faria algo tão insensato. Os anões eram mais baixos que os humanos, então os tetos e telhados de suas construções geralmente eram baixos, talvez ainda mais em uma cidade mineira como aquela. Os telhados das casas-oficina à sua esquerda eram especialmente baixos, talvez com 2 metros de altura se tanto. Haruhiro saltou e agarrou a beirada de um deles, puxando-se rapidamente para cima. Havia canos saindo dos telhados aqui e ali, que serviam como uma espécie de chaminé. Eles serpenteavam em todas as direções, atravessando os telhados, conectando-se a outras chaminés ou bifurcando-se em diferentes direções, até finalmente chegarem ao teto da cidade mineira. Haruhiro se esquivava do complexo sistema de canos enquanto corria. Ele saltava de telhado em telhado, disparando o mais rápido que podia. 5 ou 6 perseguidores, uma mistura de orcs, mortos-vivos e elfos cinzentos, subiram nos telhados atrás dele. Go-Dagaja tentou fazer o mesmo, mas, devido à sua altura, sua cabeça acabaria raspando no teto do túnel da mina, então ele desistiu. Isso não o impediu de correr atrás de Haruhiro pela estrada. A cabeça de Go-Dagaja era mais alta que os telhados, então Haruhiro conseguia vê-lo facilmente. O orc não desistiria facilmente. Mas Haruhiro imaginou que agora poderia encontrar uma maneira de despistá-lo, junto com os caras que tinham subido lá em cima perseguindo o ladrão. O problema é o Arnold. Esse braço duplo é um mau presságio. Arnold estava atrás de Haruhiro, à sua esquerda, mas apenas um pouco atrás. Estavam praticamente lado a lado. Apenas cerca de 3 metros os separavam. Aquilo não parecia nada. Arnold tinha 2 de suas 4 katanas embainhadas. Mesmo assim, ele ainda empunhava 2. Quem sabia quando ele atacaria? Haruhiro corria com praticamente toda a sua força, mas Arnold parecia ainda ter reservas de energia. Ele está chegando. A qualquer momento. Tenho certeza disso. Estou ferrado. Se Arnold atacasse primeiro, provavelmente não conseguiria se esquivar. NGH. Haruhiro grunhiu enquanto desembainhava suas adagas normais e flamejantes e então saltou do telhado. Arnold seguiu sem hesitar. Haruhiro pousou e, em seguida, deve ter desviado as katanas de Arnold com a adaga flamejante na mão direita e a outra na esquerda. Ou pelo menos era o que ele supunha. Na verdade, ele não viu o golpe acontecer. Honestamente, Haruhiro nem sabia como Arnold havia desferido o golpe ou de que posição. Ele passou correndo por ele, fugindo. Arnold gritou com um som estranho, ainda perseguindo. Haruhiro queria fugir para uma das oficinas de frente para a rua, mas não fazia ideia de como elas eram projetadas. Se não houvesse uma porta dos fundos, ele seria como um rato numa ratoeira. Ele não conseguia evitar se culpar. Era tão óbvio que isso ia acontecer, então por que não deixou as coisas como estavam? Será que ele era estúpido? Eu devia ser, concluiu. Mas não só era estúpido, como continuava a ficar cada vez mais burro. A essa altura, Haruhiro estava apenas correndo de um lado para o outro, virando esquinas aleatoriamente. Ele não estava indo a lugar nenhum. Simplesmente fazia o que parecia funcionar. Quando voltou para o telhado foi apenas porque ele pareceu a coisa certa a fazer naquele momento. Ele teve uma vaga sensação: se eu não subir no telhado agora, vou ser cortado. Os canos da chaminé se estendiam à sua frente como teias de aranha, e parecia impossível passar por eles. O fato de ter conseguido forçar a passagem entre eles sem ficar preso foi pura sorte. Arnold deve ter concluído que não conseguiria passar e deu uma pequena volta. Isso deu a Haruhiro alguma distância, mas, sim, foi pura sorte. Não havia nada que ele pudesse fazer agora que tinha algum espaço para manobrar, não é como se ele não tivesse pensado nisso. Mas era impossível. Sua única opção era correr para salvar a própria vida. Nada mais. Quer dizer, eu nem sei onde estou. No mínimo, ele estava tentando se dirigir ao Palácio de Ferro. Era uma boa ideia ou uma má ideia?
provavelmente não era das melhores. Afinal, ele estaria levando o inimigo, Arnold, Godoagaja e seus homens, para o Palácio de Ferro. O pensamento talvez eu devesse simplesmente deixar que ele me derrubasse passou pela sua cabeça. Não, por que eu faria isso? Se eu for abatido, eu morro. Eu não quero morrer. Ou melhor, não posso me dar a esse luxo. Não posso morrer sem meus camaradas por perto. Quero ver a Mary. Não quero deixá-la triste. Mas não se trata apenas da Mary. Tenho tantos motivos para não morrer. Ainda assim, era impressionante que ele não tivesse ficado sem fôlego. Espera, ele não tinha? Sério? Será que Haruhiro ainda estava respirando? Talvez ele já tivesse parado. Ele não conseguia enxergar direito por causa do suor. Se ele estava suando, isso significava que estava vivo? Tinha que ser. Sim, claro que sim. O corpo dele ainda estava se movendo. Como o corpo de Haruhiro estava se movendo? Isso era um mistério naquele momento. Haruhiro havia atingido o limite de sua capacidade de correr enquanto desviava dos canos da chaminé. Ele rolou e desceu do telhado como se estivesse caindo. Ao aterrissar no chão de pedra esculpida, seus joelhos e tornozelos devem ter falhado em absorver o impacto, ou algo assim, porque ele acabou caindo para frente. Haruhiro não conseguiu se segurar. Tentou, mas falhou. Enquanto caía, percebeu que Arnold estava se aproximando. Ele não chegou a ver o braço duplo, mas o sentiu. De qualquer forma, sabia que estava bem no limite de sua percepção. Vou ser esfaqueado, pensou ele. Haruhiro queria usar o impulso para rolar e se levantar para poder fugir. Mas será que ele conseguiria correr? Ele não tinha certeza disso. Achai. Então ele deveria ter sido cortado. Apesar disso, Haruhiro ouviu a voz de Hanta. Praia? Por que Hanta? Ele adoraria ter se levantado de um salto, mas Haruhiro ainda estava deitado onde havia caído. Primeiro, ele queria respirar. Ou será que precisava expirar? Ele não sabia mais como respirar. Ou talvez seu sistema respiratório estivesse comprometido. Doía, claro. A dor era intensa durante todo esse tempo. E, no entanto, estranhamente, agora já não doía tanto. Ele sentia sono. Não era outra coisa. Talvez estivesse perdendo a consciência? Na verdade, não se importaria de desmaiar. Quase que até queria. Huiai, Keiar, Surahin, Fiar, Soi. Mas Hanta era barulhento demais. Que gritos foram aqueles? Ele estava lutando? Sim, Hanta estava trocando golpes com Arnold. Por que Hanta faria isso? Haruhiro não sabia. Ele estava tendo alucinações? Mesmo que quisesse verificar, não conseguia. Sua visão estava embaçada. O que estava acontecendo? Haruhiro esfregou as bochechas com as duas mãos. Não consigo respirar? Claro. Inspire, depois expire. Expire, depois inspire. Depois expire de novo. Repita isso várias vezes. Eu consigo. Só dói, é tudo. Enquanto suportava a dor, a respiração tornou-se mais fácil. Ele recuperou a consciência que lhe escapava e a trouxe de volta para si. Haruhiro obrigou-se a sentar-se. Praia? Hanta saltava de um lado para o outro ao redor de Arnold. Ele usava o estilo peculiar aos cavaleiros temidos, ou pelo menos a Hanta, movendo-se como uma pequena criatura da floresta, ou talvez um gafanhoto, tentando flanquear Arnold. Arnold usava suas 4 katanas para manter Hanta sob controle e impedir isso. No entanto, Hanta se esquivava no último segundo possível, ou desviava as katanas de Arnold com as suas próprias, enquanto mirava obstinadamente nas costas do cavaleiro de braços duplos. Era por isso que parecia que Hanta estava saltitando perto de Arnold. O par extra de membros do braço duplo não era meramente decorativo. O único lugar que as katanas de Arnold não alcançavam era uma área muito estreita atrás dele. Hanta sabia disso e buscava atacar unicamente esse ponto fraco. Arnold também precisava estar ciente de suas fraquezas. Ele estava totalmente concentrado em repelir os ataques de Hanta naquele momento. Praia, vá em frente. Tudo que Haruhiro podia fazer agora era torcer por ele. Seu corpo ainda não se movia direito, então se ele tentasse se envolver sem pensar, poderia acabar atrapalhando Hanta. Hanta estava concentrado. Seus movimentos em direção às costas de Arnold ficavam cada vez mais rápidos e precisos. Mais especificamente, a cada passo de Hanta, ele avançava cada vez mais, dando passos maiores que o levavam mais fundo na defesa. Arnold, por outro lado, mal se mexia. Não, ele não conseguia se mexer. Hanta estava fechando a rede ao seu redor lentamente. Tudo que Arnold podia fazer era girar e desferir um golpe. Hanta tinha o braço duplo nas cordas. Era assim que parecia. Mas eles estão apenas começando. Haruhiro tinha visto Arnold lutar. O braço duplo ficou mais forte quando ele foi encurralado. Bom trabalho, Hanta. Hanta não precisava que Haruhiro lhe dissesse isso. Mas o ladrão não conseguiu se conter. Hanta surgiu como um raio. Arnold moveu-se, sem dúvida deliberadamente, para ficar bem à sua frente. Ele interceptou a katana do temido cavaleiro com 2 das suas próprias, e contra-atacou com as outras 2. Era um movimento que só um braço duplo poderia executar. Habilidade pessoal. A katana de Hanta arqueou-se para cima a partir do canto inferior direito. Deus voador do relâmpago. Não é isso. Por um instante, a katana de Hanta pareceu desaparecer. No instante seguinte, Haruhiro se viu com o temido cavaleiro empunhando sua arma com as 2 mãos. Para um golpe. Essa é a posição para uma estocada. HK. Arnold tentou recuar. A lâmina de Hanta avançou em sua direção, impulsionada por ambas as mãos do temido cavaleiro. E não apenas uma vez. Arnold se contorcia, desviando com suas katanas e fazendo tudo o que podia para se esquivar da saraivada de ataques de Hanta. O braço duplo havia conseguido evitar qualquer golpe direto, mas o couro preto, ou tecido, ou seja lá o que fosse que Arnold tivesse enrolado em volta do corpo, estava sendo rasgado à medida que pedaços eram cortados. Lacerações negras se abriam na pele acinzentada por baixo. Hanta estava o empurrando para trás. Por favor, continue pressionando. Haruhiro estaria mentindo se dissesse que não desejava isso.
Ele esperava que acontecesse, mas não achava que Hanta já tivesse vencido. O inimigo deles não era tão fraco assim. O quê? A katana de Hanta foi repelida. Foi como se Arnold tivesse se transformado repentinamente em um furacão ao saltar girando. Será que Hanta tinha previsto isso? Imediatamente, ele deu uma cambalhota diagonal para trás. Em seguida, deu uma série de passos rápidos, afastando-se ainda mais de Arnold. Ai, 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 bradou Arnold recuando. Seus 4 braços e suas 4 katanas se estenderam ao máximo, muito além do que podiam, na verdade. Isso fez Haruhiro se arrepiar. Você finalmente está falando sério, hein? Hanta riu. Era incrível que ele ainda conseguisse, mesmo que fosse apenas um blefe. O homem tinha uma coragem incrível. Não que Haruhiro fosse tentar aprender com o exemplo dele. Ele não conseguiria imitá-lo nem se tentasse. Ó trevas, ó senhor do vício chamado demoníaco. Até mesmo Hanta, por mais corajoso que fosse, deve ter se sentido intimidado. Algo como uma nuvem roxa escura surgiu e formou um vórtice. O turbilhão rapidamente se solidificou no demônio Zodi. Graças a todos os vícios que Hanta havia acumulado, a aparência do demônio agora era diferente de como era antigamente, embora as semelhanças ainda existissem. Zodi vestia uma armadura que parecia ter sido feita raspando ossos roxo escuros e carregava uma foice de cabo longo em ambas as mãos. Haruhiro ficou chocado. Zodiac-kun era até bonitinho, mas agora o demônio era algo completamente diferente. Se o deus das trevas Suliel liderasse suas forças em batalha, os soldados provavelmente se pareceriam com Zodi. Ataque ele, Zodi! Hanta enviou seu demônio atrás do inimigo. Zodi, o demônio, avançou em direção a Arnold, com a foice em punho, pronto para desferir o golpe. Agora eram 2 contra 1. Quando as coisas ficavam difíceis, os cavaleiros temíveis sempre tinham esse truque na manga. Estou IRO. Arnold liberou todo o seu poder como um braço duplo, como que dizendo, e daí? Ele era como uma flecha disparada de um arco esticado ao máximo. 4 katanas atacaram Zodi de 4 direções diferentes. Mas para Haruhiro, não parecia isso. Não, para ele, as 4 lâminas pareciam ter se transformado em uma única onda avassaladora que engolfou o demônio. Seja lá o que tenha acontecido, Zodi foi atingido pelas 4 lâminas. Mas o demônio não se dissipou imediatamente. Zodi era como um boneco de treino de madeira. Não se movia, e você podia enfiar quantas espadas quisesse nele, mas cortá-lo ao meio não era fácil. Arnold provavelmente tinha força suficiente para isso. Zodi seria fatiado e picado em breve. Afinal, era apenas um demônio. Não tinha a habilidade necessária para lutar contra alguém tão experiente quanto Arnold. NNNNNG? Arnold, no entanto, não deu moleza para Zodi. Em vez disso, ficou paralisado, completamente imóvel. Habilidade pessoal. Era Hanta. O que ele vinha fazendo desde que enviara seu demônio? Haruhiro estava tão distraído com Zodi que nem percebeu. Embora, era exatamente isso que Hanta pretendia. Ele usou o chamado demoníaco, transformando a luta em um 2 contra 1. Seu próximo movimento seria executar uma série habilidosa de ataques combinados com Zodi e derrotar seu poderoso oponente. Não, esse não era o plano de Hanta. Diabolicamente maligno. Um golpe só. Hanta golpeou Zodi pelas costas. Mas obviamente não era só isso. Sua katana estava atravessando Zodi. Ele o havia empalado. A katana de Hanta atravessou o demônio e atingiu Arnold do outro lado. Hanta segurou o cabo na altura da cintura, desferindo um golpe diagonal para cima. A ponta da lâmina estava sob o queixo de Arnold. Mas isso não é bem um corte, né? Haruhiro não resistiu à tentação de fazer uma piada. Cala a boca. Dito isso, Hanta sacou sua katana, e ela desapareceu num instante, movendo-se mais rápido do que os olhos de Haruhiro conseguiam acompanhar. Zodi se desfez em pedaços. Hanta passou correndo por Arnold, caindo de joelhos. Ele havia eliminado os mortos-vivos, ou será que não? Parecia que sim. A cabeça decepada de Arnold caiu, girando lentamente enquanto caía. Seu corpo, agora sem cabeça, não caiu. Na verdade, parecia que ia se virar e continuar atacando. Foi uma visão estranha e repugnante, um momento aterrador. Uma mistura de sentimentos e pensamentos conflitantes deixou Haruhiro um tanto confuso. Parecia que Hanta o havia salvado. Mas Arnold não era apenas um inimigo qualquer para Hanta, era? Além disso, ele era um morto-vivo. Seria isso suficiente para matá-lo? Haruhiro viu a cabeça decepada de Arnold abrindo e fechando a boca. Não tinha voz, mas se movia. É isso que acontece com os mortos-vivos, disse Hanta, levantando-se. Ele caminhou em direção ao corpo de Arnold, que ainda estava de pé. Usando a mão esquerda, a que não segurava a katana, Hanta deu um empurrão no corpo. Não um empurrão violento, apenas um leve toque. O corpo de Arnold finalmente tombou. Desde que a cabeça deles permaneça intacta, eles podem se recuperar. Hanta apoiou a parte plana da lâmina de sua katana no ombro direito e inclinou a cabeça para o lado. A cabeça decepada de Arnold olhou para Hanta. Praia. Haruhiro tentou chamá-lo. Mas o que ele deveria dizer? Honestamente, não fazia ideia. Ou melhor, deveria deixar isso para Hanta. Independentemente do que o temido cavaleiro decidisse fazer, Haruhiro não tinha o direito de julgar se era certo ou errado. Isto é guerra. Tenho certeza de que você entende, não é, Arnold? Hanta estreitou o olho esquerdo e ergueu o canto direito dos lábios, formando uma expressão que Haruhiro não conseguiria fazer nem se tentasse. O golpe amigo. Esse é o golpe mortal que eu venho treinando secretamente para usar contra o velho Takazaji. Usei você para praticar. Parece que eu ganhei dessa vez. A cabeça decepada de Arnold abriu a boca. Moveu a mandíbula.
Estaria tentando sorrir? Contanto. Hunter mudou a empunhadura da sua katana para uma pegada de costas e cravou-a na testa de Arnold. Como era a morte para os mortos-vivos? Haruhiro não sabia. Mas se os mortos-vivos ainda tinham vida dentro de si, então a deixa acabará de ser extinta. Hunter havia acabado de tornar Arnold inanimado com as próprias mãos. Hunter pegou a máscara que estava usando na nuca e a colocou sobre a de Arnold. Você está bem com isso? Essa foi uma pergunta muito vaga, pensou Haruhiro depois de fazê-la. Sim. Hunter assentiu. Então, lembrando-se de algo repentinamente, virou-se para olhar para trás. Haruhiro olhou na mesma direção. Um estrondo ameaçava abafar os tiros que ecoavam pela cidade, e vinha diretamente em sua direção. Godo agaja? Hunter agarrou Haruhiro pelo braço. Vamos. Eu posso ser durão, mas aquele cara é perigoso demais. Nem consigo imaginar como eu o mataria. Espere, o que você está fazendo aqui? Perguntou Haruhiro enquanto corriam. Hunter corria tão rápido que ameaçava deixar Haruhiro para trás. Eles já saíram do Palácio de Ferro. Você estava demorando e não voltou. Então eu vim te procurar. É melhor você ser grato. Onde está todo mundo? Eles seguiram em frente até a mansão Bratsod. Então eles estão bem? Você que não estava bem, seu idiota. Sim, claro, mas... Haruhiro reprimiu a vontade de discutir e começou a movimentar as pernas. Sua resistência ainda não havia se recuperado, então ele tinha certeza de que ficaria sem fôlego em pouco tempo. Seguir Hunter era tudo o que ele conseguia fazer. Aquilo seria um inferno. Ele nem queria pensar no que viria a seguir, mas precisava. Mary, ela deve estar preocupada comigo. Preciso me apressar e tranquilizá-la. De qualquer forma, ele ia poder ver seus camaradas novamente. Tudo o que ele podia fazer agora era se inspirar nessa motivação e correr.